vocês. Sempre a forma como a gente se porta em sala de aula. Fala, Matheus, seja bem-vindo. A gente bom, começa... Fala, Matheus. Tudo bom, graças a Deus. Contigo, tá bem? Tá, professor, essa semana eu não tive uma entrevista com um do senhor para a monitoria de Penal 2, o Vitor Pompeu. Aluno meu? Ele foi aluno do senhor, ele disse, o professor Vitor Pompeu. E foi, ele é filho da professora Gina. Eu nem lembrava que o Vitor tinha sido meu aluno. Ele disse, eu falei, eu sou monitor do Cisne. O Cisne, ele foi meu professor da Unifor. Ele disse que foi a sua primeira turma, quando você ainda estava no mestrado. Foi. Não, eu entrei na Unifor, não tinha nem mestrado, eu tinha especialização. Minha primeira turma foi em 2008. Lembrava não que o Vitor tinha sido meu aluno. Mas enfim, quando eu entrei na Unifor tinha tanta turma que eu fiquei meio perdido. Mas que bom, professor Vitor. Professor Vitor, gente boa demais. E deu certo, Matheus, lá? Oi, Bianquinha, Fortaleza. Seja o que Deus quiser, né? Vamos na luta aí. Vai dar certo, cara. Tenha fé que vai dar certo. Bianquinha tentou para filosofia, não foi, Bianquinha? Foi. Valor, vai dar certo, Bianca. Tenha fé. Famoso que fez a minha. Foi quem? O Daniel e a Sandra, né? Foi, Daniel e a Sandra. Professor, ela deu um show aí falando sobre a Hannah. Ai, foi? Deu um show, foi. Onde foi? Tá No Jade? famosa ela, professor. Famosa. Não, foi no Instagram do CA. Ai, foi. Que bom. Hannah é incrível. Hannah, Ave Maria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Que eu pedi para vocês assistirem a aula e tal. Aí hoje eu vou conversar um pouquinho sobre Hannah Arendt. Ela realmente é muito importante que a gente conheça quem foi, o que é que ela fez, os conceitos dela. As Origens do Totalitarismo, que é um livro muito famoso dela. Que bom, Bianchi, eu fico feliz e fico orgulhoso. Meus parabéns. Show. Obrigada, professor. Obrigada, o senhor só tem monitor top. É verdade, é verdade. É tudo famoso. Os monitores são todos famosos. Eu agradeço todos os meus monitores. Concordo, viu? São incríveis. Só peça boa, viu? É verdade. Todos. E cada um com um perfil diferente. Não tem nenhum semelhante, não tem nenhum parecido. A Bianca é de um jeito, o Matheus é de outro, o Felipe é de outro e a Manu é de totalmente outro. Então, Mas é tudo na expertise, né, professor? É tudo na expertise. Todos no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Isso. E cada um com muito talento dentro do seu quadrado, né? O Pedro está perguntando do Felipe. O Felipe disse que não ia poder ir hoje. Parece que ele está acompanhando o irmão dele na endoscopia. E o Thiago perguntando se tem que ligar a câmera. Eu tinha combinado, né? No último dia de aula, todo mundo ligar a câmera. Mas como aconteceu o acontecido, aí fiquem à vontade, pessoal, para ligar ou não. Eu prefiro que vocês liguem, né? No último dia, mas tranquilo. A Renata tá me dando parabéns, obrigado. A Laura tá dando bom dia. A Renata kkkk. Aí a Elaine tá dando bom dia também. Peraí, cadê o Felipe? Pronto, já li as mensagens. Show de bola. Turma, então eu vou começando a aula da gente, agradecendo demais a compreensão, tá? Realmente eu perdi a voz, nunca tinha acontecido isso comigo. No domingo eu zerei, quase que eu não falava. E eu fico, assim, né? Eu realmente sou muito tranquilo, geralmente, mas no que diz respeito à minha voz, né? Que é a minha profissão, que eu gosto de fazer, aí eu fiquei um pouco assustado. Aí fui ao médico, fui na terça. Eu não gosto de ir a médico, eu também não tomo remédio, tirando da asma, mas eu não gosto de tomar remédio. Mas aí eu disse, rapaz, eu tenho que ir pro médico, porque vai que é alguma coisa demais, eu tenho que saber o que é isso. Aí fui pro otorrino, aí ele disse assim, olha, pode ser que seja o Covid, vou logo passar o protocolo, né, azitromicina, não sei o que, essas coisas. Aí eu lá vai tomar um monte de remédio. Aí ele passou corticoide também e mandou fazer o exame da Covid. Aí eu fiz na quarta, aí saiu o resultado quinta, né, dizendo que eu não tava, graças a Deus. Então, assim, foi mais inflamação na garganta mesmo, porque essas aulas online, elas acabam sendo um pouco mais desgastantes para o professor. Por quê? Porque em sala de aula, vocês intervêm bem mais, o aluno intervém bem mais, o aluno levanta o braço, ele fala. Aqui, a grande maioria das dúvidas se tira no chat. Então, eu acabo sem tempo para descansar. O tempo que eu repousaria a voz, o tempo que eu beberia água, eu não tenho mais, que aí eu tô lendo, entendeu? Por isso que eu acho que acabou inflamando muito, né, a garganta e deu o que deu. Aí eu passei esse tempo todo sem dar aula, aí ontem eu comecei a dar aula, então eu retornei às aulas, e aí final do dia eu já estava sentindo, rapaz, tem alguma coisa errada.
Mas, graças a Deus, a gente está finalizando o semestre. Hoje eu pretendo finalizar com vocês todos, então a gente não terá mais aula para frente, porque hoje eu vou resolver as 4 provas, vou falar um pouco de filosofia contemporânea, falar um pouquinho de Hannah Arendt. Vocês têm vídeos sobre isso, pode tirar dúvida também, mas eu vou conversar um pouco com vocês. E aí a gente encerra. Aí minhas outras turmas também eu estou encerrando. Então, assim, quero começar agradecendo mesmo a compreensão, certo? Realmente eu precisei e obrigado por entender que o professor também é ser humano, né? E eu mesmo me culpava, né? Eu pedi desculpa aí o pessoal, professor, todo mundo é ser humano aqui. Achei muito bonitinho a atitude de vocês. Quem está aparecendo é porque está aparecendo setor contratos, aí eu não sei, tudo bom? Não está aparecendo teu nome. Oi, professor, sou eu, a Rogéria. Oi, Rogério, tudo bom? Vixe, eu te conheci de cabelo preso, né? Tu usa mais cabelo preso, não é não? Porque eu lavei o cabelo hoje, eu soltei. Coisa de mulher, né? É engraçado. Então, pronto, é por isso que eu não reconheci, porque eu sou péssimo fisionomista, péssimo mesmo. E eu lembrava de ti, acho que dá foto, né, de cabelo preso. Mas, enfim, seja bem-vinda. E que bom que você ligou a câmera, eu fico feliz. Obrigada. Última aula, né? Tem que ligar a câmera. Última aula tem que ligar a câmera, viu, galera? Última aula tem que ligar a câmera. Sim, turma. Então, pronto, muito obrigado. Aí, segundo momento, eu quero agradecer aos monitores, né? Infelizmente, eu só estou com o Matheus aqui. A Manu, acho que ela está passando por uns problemas de saúde, ela não está aqui. A Suiane aparecendo. Oi, Suiane. Seja bem-vinda. Oi. Tudo bom? Que bom, seja bem-vinda. Aí a Manu está com probleminha de saúde, o Felipe está acompanhando o irmão, então eles acabam não estando presentes, mas eu quero deixar aqui registrado, realmente o semestre não teria fluído com tanta tranquilidade se não fossem os monitores. Aí, turma, o que é que eu vou fazer então agora? Eu vou começar corrigindo cada prova, tá? Amanhã AB, amanhã CD, noite AB, noite CD. É ótimo, porque como a matéria foi cumulativa, vai ser uma oportunidade que a gente vai revisar a matéria toda do semestre. A matéria da unidade 1, né, o que é filosofia, o conceito e tal, até filosofia moderna, né? Porque já que eu não cobrei filosofia contemporânea na prova. Aí, quando eu acabar de corrigir as provas, eu vou ver com vocês filosofia contemporânea. Show! Então, eu vou começar a compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar essa primeira prova do manhã AB. Eu vou fazer por ordem, tá? Manhã AB, manhã CD, noite AB, noite CD. Deixa eu ver aqui. Pronto, minha tela vai compartilhar. Bora, Bragantino. Bragantino é um time de futebol, muito provavelmente. Mas eu não entendo muito de futebol, não. Vamos para frente. Turma, primeira questão, manhã AB, né? Cuja turma a Bianquinha é responsável. Aí eu já começo com a prova dela, né? Sobre os contratualistas, marque V ou F. E assinale a alternativa correspondente. Aí diz assim, Thomas Hobbes vai contra a concepção de Aristóteles de que os seres humanos eram animais políticos. Isso aí foi uma informação que a Bianquinha ela deu no GED e a gente conversou um pouco. Se vocês lembrarem, o Hobbes, ele, com aquela história do Leviatã, né, ele não acreditava muito na bondade humana. Então, o Hobbes, ele entendia que já que todo mundo era mal, era ruim, tinha que ter só um déspota mesmo, que era ele que mandava em tudo. E o resto deveria ser submisso, subordinado a ele. Então, realmente, quando Aristóteles diz que o homem é animal político, e o sentido aqui de Aristóteles de que o homem é um animal político é que o homem também é um ser gregário, não é só um animal político por participar da vida política, mas é um ser gregário, precisa viver junto. Então, Aristóteles, ele, quando ele fala o homem é um animal político, ele vai falar que nós, seres humanos, nós precisamos viver junto um do outro. E Hobbes, ele diz que não, né, que o homem é o lobo do próprio homem, então o homem não precisa viver junto de ninguém. Enfim, então essa foi correta. Peraí que tem alguém que já vem entrar, turma. Peraí, pronto. Entrou. Aí, bora para a próxima. Thomas Hobbes destaca o conflito inerente à natureza humana e explica que essa tensão seria apenas controlada por meio do contrato. Exatamente, que é o contrato social. Que tensão humana é essa que Hobbes fala? É exatamente o fato de o homem ser o lobo do próprio homem. O homem no estado de natureza tende a se aniquilar. É a lei do mais forte. Então, para evitar que a gente seja morto por outras pessoas, essa tensão só consegue evitar isso só com um contrato, que é o contrato social. Ô Jesus, eu vou ficar permitindo que a galera vai dar certo, Deus está vendo. Próximo. Aí, Rousseau acreditava que a propriedade privada teria sido um dos principais motivos para a degradação daquela situação inicial de liberdade rumo à desigualdade e harmonia. Turma, o Rousseau ele não foi comunista, tá?
Mas a doutrina de Rousseau serve de base para muitos comunistas. Exatamente porque Rousseau, ele acreditava que a propriedade privada não deveria existir, que tudo deveria ser de todo mundo. Rousseau é aquele que é bem ingênuo, né? Digamos assim. O Rousseau, ele acredita na bondade humana. O Rousseau, ele vai falar que a sociedade, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então essa também está correta. Ele acreditava que a propriedade privada era um dos principais motivos para a degradação, daí porque o comunismo pega muito da doutrina dele, e então ele diz daquela situação inicial de liberdade, uma desigualdade, desarmonia, exatamente. Então Rousseau vai falar que a propriedade privada não deveria existir. E finalmente John Locke, né, que é o inglês, o iluminista, o cara que fez a teoria, a base, né, da Revolução Inglesa, pelo qual a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista muito por conta da doutrina de John Locke. Então vai dizer assim, John Locke acreditava que o estágio pré-social era uma situação real e pacífica, caracterizada pela perfeita liberdade e igualdade entre os indivíduos, que já teriam razão em propriedade privada. Locke, por ser da burguesia, ele defendia demais a propriedade privada. E Locke, ele falava que o homem não era nem mau nem ruim, mas que ele podia cometer atos ruins. Então, realmente, num primeiro momento, o homem seria uma sociedade mais pacífica, mas ele não descarta a possibilidade do homem cometer o mal. Por isso que essa resposta vai ficar VVV, tudo correto, e tem A de avião. Se vocês tiverem alguma dúvida, turma, é só me perguntar, tá bom? Aí a 2 vai dizer assim, ó. Sobre John Locke, assinale a afirmativa correta. Ele não pretendeu transformar o discurso do cristianismo em discurso racional. Para ele, fé e razão constituem âmbitos diferentes. Então, essa questão foi elaborada pelo Mateus, né? Então, ele resolveu no GED com vocês. Então, realmente, o Locke, ele, muito embora tenha vindo de uma família religiosa, ele não pretendeu ir atrás dessa discussão, né, de fé e razão, característica da Idade Média, né? Então, ele tinha a fé dele, ele realmente veio dessa família mais cristã, e ele tinha a fé dele, só que ele não misturava o discurso dele, do contrato social, dessa questão toda, com a religião. Então, realmente, isso está correto. Ele era extremamente religioso, mas ele não trazia isso para o âmbito da racionalidade, para o âmbito da filosofia. Essa está correta. 2. Ele uniu a teoria contratualistas e liberalistas para formular uns pensamentos políticos mais complexos, sem sombra de dúvida. Ele uniu a teoria contratualista, que é do contrato social, que a gente precisa, a sociedade precisa fazer um contrato social, e liberalista. Lembrem que Locke, ele queria o Estado mínimo possível para evitar que o Estado intervisse na propriedade, já que a principal questão de Locke, já que ele era um burguês, era principalmente, turma, conseguir ter propriedade, né? Porque todo burguês gosta muito de dinheiro. E ele dizia, não, tem que ter contrato social, beleza, tem que ter uma monarquia, tem que ter um sistema de representação indireta. Era isso que ele defendia. Então essa aqui está correta também. Aí o empirismo lockeano possui base na tradição empírica inglesa e por isso se opõe às ideias cartesianas de tal modo a produzir antagonismo. Essa questão aqui, Sidney, não falei, mas ela foi resolvida no GED, né? Então, o empirismo lockeano, o empirismo vem de experimentação, né? E Locke realmente ele trouxe isso para as discussões. Já a ideia do cartesiano é aquela história de você estudar a parte para depois ver o todo, ver o globo, e ver o global, né? Ver tudo no gênero. Então, essa questão ela está correta. Aí essa questão eu vou deixar, eu vou manter exatamente porque ela foi resolvida desse jeito aí no GED para quem foi. Então a resposta todas estão corretas, 1, 2 e 3. Show, galera. Bora para a próxima. A próxima questão diz assim, ó. Quando se diz que filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam a realidade, a razão, a linguagem, a ação, as técnicas, completamente diferentes dos povos. Os principais traços que definem a atividade da filosofia grega na época de seu surgimento são tendência à irracionalidade? Claro que não. Eu não posso falar de filosofia sem falar de quê? De razão. Tendência à racionalidade, ok. Aceitação de explicações pré-estabelecidas? Não.
A filosofia, ela surgiu, turma, e aqui a gente está falando lá do surgimento da filosofia, exatamente porque os filósofos não queriam mais aceitar as explicações pré-estabelecidas do mito. Aquela coisa de que o trovão só existe porque Zeus está com raiva jogando trovão. As ondas do mar só existem porque Poseidon está balançando o tridente. Então, isso aqui está errado. Eles não aceitavam explicações pré-estabelecidas dos mitos. Pelo contrário, eles faziam era recusar, refutar essas explicações. C. Tendência à racionalidade, aceitação de explicações pré-estabelecidas, errado. D. Tendência à argumentação e ao debate, ok. Capacidade de generalização. Tendência à irracionalidade e aceitação, esses dois últimos tornam errado. Enfim, por fim, tendência à racionalidade, ok. Recusa às explicações pré-estabelecidas, ok. Tendência à argumentação e ao debate, ok. Capacidade de generalização, correto. Porque essa capacidade de generalização, turma, é a gente entender que a filosofia sempre busca uma lei que tenha validade para tudo. Então, não dá para você criar uma lei para explicar só um caso particular de um fenômeno, não. Se é uma lei, ela tem que valer para tudo, para todo mundo. Se a vacina, por exemplo, que estão aí, né, e tá mó confusão, não sei como é que tá na casa de vocês. Aqui em casa, minha mãe mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que ela era da saúde, que não sei o quê, e que ela não iria tomar qualquer vacina, não ia tomar a vacina, e que esperava da gente que fizesse o mesmo. Aí eu, né, adoro polêmica, assim. Aí eu coloquei, vixe Maria, esse é discurso total do meu pai. Aí ela fica com ódio. Porque o pai, aquela coisa bem, acho um barato. Aí eu não coloquei, né, mas eu ia colocar, né. Rapaz, se sair a chinesa, a francesa, a italiana, a coreana, eu vou tomar qualquer uma, pode me dar aí. Eu adoro uma vacina, sempre gostei, eu não tomo remédio. Mas vacina, meu cartão de vacina sempre foi bem preenchidozinho. Acho que é por isso que, graças a Deus, eu não peguei ainda o coronavírus. Ainda não, né? Eu não peguei o coronavírus. Não tem esse ainda não, porque eu não vou pegar esse negócio, se Deus quiser. Mas acho que é porque sempre eu fiz esse ciclo de vacina bem direitinho, da gripe, da não sei o quê, tudo eu tenho. Mas enfim, tem nada a ver com a aula. Vamos pra frente. Vocês vão sentir fazer essas besteiras, né? Eu começo a devagar aqui, mas vai dar certo. Então, a resposta correta, turma, só pode ser A, é. Show. Quarta questão. A questão diz assim, ó. O texto faz influência, retirados os exageros do orientalismo, percebe-se de fato, a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais, não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os conhecimentos produzidos por outros povos, sobretudo egípcios, persas, babilônios, mas também porque os dois maiores formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, turma, leiam Homero, tá? Por vocês, só para você poder chegar em casa assim, eu li Homero. O que é Homero? É um poeta da antiguidade clássica grega. Você vai arrasar, todo mundo vai adorar. Entendeu? Aí você pode até recitar no Natal, já pensou? Todo mundo vai dizer assim, rapaz, a faculdade tá fazendo bom demais esse menino. Você chega aí, pessoal, já que a gente tá na época de Natal, posso recitar aqui Homero? O que é que Homero tem a ver com o Natal? Nada, mas assim, ninguém vai entender. Então, tanto faz. Aí você pode recitar, vou até fazer isso esse ano, vai dar certo. Aí, os poetas encontraram nos mitos e nas religiões dos povos orientais, bem como nas culturas que precederam a grega, os elementos para elaborar a mitologia grega. Depois seria transformada racionalmente pelos filósofos. Show de bola. Que é para a gente relembrar, né, que uma das razões do surgimento da filosofia, na Grécia foi exatamente a questão do mar territorial, né, da questão geográfica, eles eram viajantes. E, turma, é inegável que a Grécia, ela teve certa influência dos orientais, né? Tanto é que muitos mitos orientais são parecidos com os mitos gregos. A diferença é que nos mitos orientais tem umas criaturas mais pavorosas, sabe? Tem dragão, tem, sei lá, bola de fogo, tem uns demônios, é mais essa diferença. Mas tem muita relação, tem muita semelhança. Então ele vai dizer assim, ó, o texto faz referência à influência do contato com a cultura oriental para o surgimento dos mitos e da filosofia grega. No entanto, os gregos alteraram profundamente o que receberam do Oriente, tornando perceptíveis as diferenças da cultura. Show! Então escolhe a opção. De acordo com os orientais, a razão é um pensamento metodológico que segue regras, normas e leis de valor universal. Quando a gente falou de filosofia oriental, eu disse assim, turma, a filosofia oriental, ela se caracteriza por ser muito próxima à relação entre religião e filosofia. Lembram que a gente falou isso? Aí eu dei uma aula de budismo, falei do taoísmo, a gente falou do confucionismo, bem por cima, mas a gente falou.
que o problema não, né? Porque a questão da filosofia oriental é justamente estar perto, estar muito ligado à filosofia oriental com a religião. Já a filosofia ocidental, não. Vocês sabem que um dos filósofos que os filósofos mais adoram é Nietzsche. Eu estou até lendo o livro de Nietzsche agora, e assim falou Zaratustra, que é quando Nietzsche traz o conceito de super-homem, sabe? Eu recomendo vocês lerem, mas assim, não é uma coisa tão fácil, né? Talvez requer uma bagagem de filosofia um pouco maior. Mas assim, dá para entender de boa. E Nietzsche é o tipo de cara que ele defendeu que Deus está morto. E Deus morreu, não tem Deus para Nietzsche, né? E é um dos filósofos que a filosofia mais gosta, porque realmente a maioria dos filósofos são ateus, já que a gente não consegue explicar racionalmente a existência de Deus, né? Muito embora a gente viu que o Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino tentaram fazer isso. Então não é a A. Aí a B. Os orientais, influenciados pela razão, transformaram em astronomia aquilo que eram práticas de adivinhação e previsão de futuro. Dessa forma, inspiraram também os gregos a pensarem racionalmente sobre situações do cotidiano. Turma, na verdade, quem transformou mais em astronomia foram os gregos. Os orientais, eles criaram a questão dos horóscopos, que aí tem o horóscopo chinês, como vocês sabem. E assim, horóscopo e filosofia não se batem muito, tá? Porque horóscopo é mais superstição e filosofia é mais razão. Muito bem elaborada essa questão, viu? É a da Laura. Se a Laura tiver aí, parabéns, viu, Laura? Aí, D. Os gregos não inventaram a política na Grécia, já que todas as sociedades anteriores a eles conheciam e praticavam a autoridade do governo. O que está errado aqui, pessoal, é só a generalização. Todas as sociedades anteriores, não. Toda generalização, ou quase toda generalização, torna as questões erradas, tá? Então, assim, o que está errado é essa parte. E, finalmente, os gregos criaram a ideia da lei, da justiça, como aspirações da vontade coletiva, e não como imposição da vontade de um só ou de grupos, em nome dos deuses. Perfeito. Assim caracteriza o surgimento da política inventada por eles. Essa realmente é a resposta correta, e essa questão eu tinha colocado, acho que na V1, para vocês do Manhã B. Show! Legal, né? Porque também a gente vai fazendo uma revisãozinha, turma. Enquanto tempo a gente não falava de filosofia oriental, né? Aí, quinta. O mito é uma narrativa fantasiosa, em seu tempo longínquo, que busca explicar a realidade, a criação de algo, dos deuses. Falei, os mitos, eles sempre narram, turma, guerra, alianças, amor entre os deuses, para explicar o surgimento de algo. Aí a gente falou da cosmogonia, lembram que a gente falou da cosmogonia? Pois é, do surgimento das coisas, do cosmos. Aí na antiga Grécia, os mitos eram contados por poetas rapsódios, que acreditavam que eles falavam, né, que Deus falava para eles, e aí eles eram representantes de deuses na Terra, né? Até hoje tem poeta rapsódio aí no mundo. Aí diz assim, a filosofia diferencia do mito por ser conhecimento vulgar. Não, conhecimento, a filosofia, turma, ela não é um conhecimento vulgar. Realmente, não dá para dizer que a filosofia é um conhecimento vulgar. Conhecimento vulgar é um conhecimento popular. Conhecimento sem razão. Aquela história de, passar debaixo da escada da azar, não deixe bolsa no chão, senão não traz dinheiro. É conhecimento popular. Todo mundo sabe que o Brasil é corrupto. Isso é conhecimento vulgar. B. Estudar o conhecimento por intermédio de objetos cognoscíveis. E então, assim, está dizendo que a filosofia só estuda coisas que ela consegue conhecer, né? Mas não, a filosofia, turma, tudo pode ser alvo da filosofia. Seja objetos cognoscíveis, que são os que a gente pode conhecer, seja objetos não cognoscíveis. Então, por exemplo, a gente não estuda, a gente nunca viu um OVNI. Eu não sei se vocês viram, galera, uma viagem, né? Tem um chefe da segurança dos Estados Unidos no estado de Israel, é mais ou menos assim o posto dele, e ele diz que existe um centro espacial onde os americanos, né, trabalham diretamente com os extraterrestres e tem um acordo. Saiu isso, vocês viram? Que doido, né? E ele trabalhou... Eu vi, professor. Ele disse até que o Trump sabia que o Trump ia contar para todo mundo e depois acabou voltando atrás e não contando. Pô, que doido, né? Isso aí. E eu digo, vala. Mas, enfim, ninguém nunca viu um ser extraterrestre. E a filosofia, ela tem como objeto também essa discussão de vida pós-morte, né? Ou de vida extraterrestre. E vida pós-morte também. Então, a filosofia discute alma, por exemplo. Ninguém nunca viu, ninguém nunca conheceu uma alma. E a filosofia discute, por isso que torna errado. Pois eu achei muito doido. Vai que é verdade, né? Porque o cara trabalhou 20 anos, sei lá quanto tempo foi,
Foi muito tempo. Vamos para frente, né? Aí, ó, a filosofia, ela organiza sistematicamente por meio de enunciados verdadeiros, os quais buscam explicar a realidade mediante um método. Isso é a ciência. A ciência que tem lá as leis, né? Lei da gravidade, lei é igual a MC. Isso aqui é a ciência. A filosofia, ela não tem essa pretensão de explicar tudo, não, porque ela sabe que ela está errada. Aí, próximo, D. Estudar o conhecimento por intermédio do sujeito cognoscente. Não só isso que a filosofia faz, não é estudar o conhecimento por meio do intermédio do sujeito, né, que sabe, que conhece. A filosofia estuda outras coisas, e isso não diferencia a filosofia do mito. E a filosofia busca a explicação da realidade racionalmente. Não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Questionando pressupostos que nos são impostos. Exatamente, eu falei, a filosofia ela é chata. Por isso que ninguém gosta de filosofia, porque vem os cientistas falando das coisas e a filosofia fica cutucando. Então, realmente, a filosofia ela questiona essa questão toda do que é nos impostos. Então, realmente, a quinta está correta. A quinta é, né? Aí a sexta, quase que eu pulo, tendo como base os três citados, considere as afirmações que esclareceu Platão e Aristóteles. Que texto, né? Não tem nem texto. 1. Para ambos os autores, a filosofia demanda uma necessidade de conhecer. Está correto. Vamos ver se a gente resolve sem o texto. Para Platão e Aristóteles, a filosofia demanda a necessidade de conhecer. O filósofo principal é o menino de 4 anos. O menino de 4 anos que fica perguntando por quê, esse é o filósofo principal. Então, para ambos os autores, a filosofia demanda uma necessidade de conhecer, correto? Para Aristóteles, o conhecimento empírico da experimentação, o conhecimento prático por meio de sentidos é a principal fonte de conhecimento, isso. Lembre que para Aristóteles só tem esse mundo que a gente conhece. Não tem outro mundo como Platão queria, né? Para Platão, os sentidos não trariam conhecimento. Isso, para Platão, esse mundo é um mundo sensível. A gente até falou, né? A imagem, os sentidos, que não trazem conhecimento. É um conhecimento falso para Platão. O conhecimento desse mundo aqui, dos sentidos. O conhecimento verdadeiro está onde? Está no mundo das ideias. 4. Platão sistematizou todo o conhecimento da época para que ele não se perdesse, Na verdade, quem tentou fazer isso foi Aristóteles e outros filósofos do período sistemático, que está errado. Por isso fica 1, 2 e 3. Acho que a última questão... Ixi, eu botei 8, né? 8 questões, então vamos lá. Assinala a afirmativa incorreta. De acordo com a teoria de Platão, as ideias apresentam características básicas, a saber, imutabilidade, as ideias são imunes a todo tipo de mudança. E não só ao nascer e ao perecer. Então, assim, realmente, para Platão, as ideias, o mundo das ideias é um mundo imutável, é um mundo parado. Lembrem, turma, que a doutrina cristã pegou muito das ideias de Platão para trazer essa doutrina cristã. Então, o que é que os cristãos acreditam? Acreditam que a gente vai morrer e vai para um paraíso, onde tudo é perfeito, onde tem bondade, onde ninguém morre, onde... Pronto. Isso é Platão. A doutrina cristã, quando criou essa história de fé, de céu, pegou muito de Platão. E realmente a ideia é imutável. Aí B, a materialidade. Não, ideia. Ideia não é material. Para Platão, tudo que é material não é verdadeiro. Então, a Platão ele não acredita que isso aqui seja o copo perfeito, copo ideal. Copo perfeito, copo ideal, está onde? Está no mundo das ideias. Tudo que é material para Platão não está no mundo das ideias. O mundo das ideias, que é o que a gente pensa, né? Ele é todo abstrato. Então, não é materialidade, é abstrato. Inteligibilidade, a ideia por excelência. A ideia é, por excelência, objeto da inteligência e só com ela pode ser captado. Perfeito. A ideia é produto da nossa racionalidade. E a unidade. Cada ideia é uma unidade e unifica a multiplicidade das coisas que dela participam. Perfeito, turma. Está tudo correto, menos a B. Show. E última questão, né, sobre contrato social, vai dizer assim: sobre os contratualistas Thomas Hobbes, assinale a opção que corresponde às suas ideias. A. O estado de natureza fez com que os indivíduos livremente estabelecessem entre si um contrato social que garantisse seus direitos fundamentais. Turma, quem diz isso é Locke. É mais Locke essa história de garantir os direitos naturais, né? Muito mais de Locke. Então não é Hobbes que ele está perguntando. B. O ser humano nasce livre
porém teria entrado em uma série de obstáculos ao exercício da sua liberdade natural. Turma, na verdade, não é bem a cara de Hobbes falar isso, pelo contrário, porque a gente, no estado de natureza, para Hobbes, nós somos o lobo de nós mesmos, né? C. O estado de natureza era um estado de igualdade natural entre os seres humanos, onde, para se impor ou se defender, e na ausência do estado de normas regulares, os indivíduos entravam em estado de guerra. Exatamente. Para Hobbes, se não tiver estado, se não tiver um contrato social, a gente vai entrar em guerra e vai se matar. E D, estágio pré-social, era um estado, ou seja, anterior ao o estado de natureza, né, o pré-social, é uma situação real e pacífica caracterizada pela perfeita liberdade e igualdade entre os indivíduos que já teriam razão e propriedade privada. Pelo contrário, o estado pré-social é um estado de guerra para Thomas Hobbes. Show! O pessoal acharam difícil essa prova? Tava não, né? O que vocês acharam? Olha, Rogério, dela. E aí, pessoal? Tudo bom? Tua cara, Rogério, todos dois. Tá vendo aqui a família? Que bom! Tudo bom, pessoal? Fala, pai. Diga bom dia. Menino. Bom dia, a mãe de vocês é super estudiosa, viu? Se espelhem nela. Que bonitinho, Rogério. A menina sala tá cheia de emoções. Esse é meu professor, mamãe. Que legal, tão fofinho. Tão fofinho. Como é o teu nome? Fala teu nome pra ele. Cadê teu nome? Tá com vergonha. Tá com vergonha. Também, né? Na câmera. Não sabe quem são, a galera. Tá certíssimo. Mas são lindos demais, viu? Meus parabéns. Obrigada. Que bom, né? Ter filho. Eu tava pensando, será que eu fico inventando essas coisas de fazer faculdade, não sei o que, não sei o que, porque eu não tenho filho? Que aí o filho demanda muito da gente, né? Tempo e tal. Mas, enfim. Demanda, viu? Muito. Mas dá para conciliar. Dedicação. Dá? Que bom. Eu vejo que você consegue aí. Ó, a cara do Hugo já vai ter filho também. Não é não, Hugo? Agora não, professor. Tão Agora, cedo. tá cedo, né, cara? Tá meio cansado, cara, hoje? Eu tô, professor. Acordei bem cedinho hoje, mas deu para perceber, foi? Oi, tu tá cara de cansado. Geralmente tu fica mais ativo na aula. É porque eu acordei cedo, tive que sair para resolver umas coisas. Aí cheguei quase agora na hora da aula. Eu peguei, tomei banho, me arrumei e abri a câmera. Foi mesmo, cara. Pois eu vou te dizer. Ainda. Eu também hoje quase não dormi, porque vocês vão ter, eu acho que eu já falei para vocês, uma professora chamada Cremilda, né? É uma professora da Unifor, recomendo demais que vocês tenham disciplina com ela. Ela dá disciplina de direito de família, dá algumas de estágio. E a Cremilda é uma das minhas melhores amigas, antes da pandemia toda, de 15 dias mais ou menos, a gente saía para almoçar junto, e nosso almoço era almoço e jantar, porque começava 12 horas, terminava 8 horas da noite. Então, assim, é uma pessoa que eu amo muito. E ela ela mora com os pais que são bem velhinhos, sabe? O pai dela tem 93, a mãe dela tem seus 80 e pouco. E aí eles estão reclusos, não saem de casa de jeito nenhum. Aí eu tinha combinado com ela há umas 2 semanas, ela me chamou para ir para casa dela, que ia ser a primeira pessoa que ela estava recebendo. Aí eu fiz o teste da Covid e tal. Cara, eu não consegui dormir essa noite, eu ficava só acordando pensando, né, para ir para casa dela. Só que ela precisou desmarcar, porque uma prima dela, infelizmente, acabou tendo problema de saúde, e ela desmarcou. Eu fiquei triste, mas faz parte. Tava todo ansioso. Então, teste da Covid, cara, eu fiz de novo para poder não dar problema. Aí tá o ventilador tá bem aqui do meu lado, professor, e bate assim no olho da gente, o ventinho. E é a melhor forma de dormir, né? Botar um ó. ventiladorzinho. É verdade, verdade. Mas então bora continuar, turma. Agora eu vou compartilhar minha tela e eu vou fazer a prova do CD, tá bom? Então, vamos fazer a prova do manhã CD. Já a gente termina isso, turma, e vai para a parte mais divertida, que é discutir um pouco sobre filosofia contemporânea, né? Então, vamos lá. Primeira questão, manhã CD, turma. No livro escrito por Platão, Apologia de Sócrates, é narrada a trajetória de Sócrates no seu último momento de vida, a defesa e sua condenação. A alternativa verdadeira. Sócrates foi condenado por ir contra a democracia, porque acreditava que era um sistema falho por permitir que qualquer cidadão votar. Para eles, somente estudiosos da política poderiam votar. O Sócrates, pessoal, ele entendia que o filósofo
deveria ser rei ou rei deveria ser filósofo, né? Mas nesse sentido. Ele entendia que realmente o sistema da democracia ateniense era falho, exatamente porque, como permitia todo mundo votar, tinha muita corrupção. Então, realmente, essa aqui está correta. B. Sócrates foi condenado por não acreditar nos deuses, algo que era refutado naquela época em Atenas. Turma, na verdade, foi por cultuar outros deuses que não deuses de Atenas, que ele foi condenado. C. Sócrates foi condenado por corromper a juventude, pois ensinava a arte da retórica, onde implicava que a juventude pensasse mais e aprendesse a defender o lado A e o lado B. Quem ensinava a arte da retórica e quem ensinava você a argumentar e contra-argumentar eram os sofistas, e não Sócrates. E Sócrates tinha ódio mortal dos sofistas, então não dá para ser essa. E D, Sócrates ficou conhecido por aplicar a arte da retórica em seu discurso. Na verdade, a arte da retórica vem do sofismo. Então a resposta pode ser a A mesmo, tá ok. Segunda, Aristóteles conseguiu fundir a filosofia, a ciência, teoria e prática. Então a grande contribuição de Aristóteles para a filosofia foi exatamente trazer essa conotação prática à filosofia, deixar ter o discurso só na teoria e trazer a prática. Ele refutava as ideias de Platão sobre o conhecimento ser inato, ou seja, para Platão, né, o conhecimento é inato, ou seja, a gente já nasce com conhecimento, para Aristóteles não, nós somos uma folha em branco. Então, para ele, todo conhecimento vem da experiência humana. Sobre Aristóteles, é correto afirmar: A. Não foi o sucessor de Platão, pois tinha o desejo de criar sua própria academia. Falso. Na verdade, ele não foi o sucessor de Platão e, por isso, ele criou o Liceu, mas ele queria ter sido o sucessor de Platão. B. Aristóteles era idealista e acreditava que o desenvolvimento espiritual depende de disposição inata, hábito de ensino, o homem muda conforme a idade. Toma essa questão do idealismo, né, que vem da ideia, que vem mais de alma, não é Aristóteles, tá? Aristóteles ele não era o idealista dessa forma como está colocando aqui. Isso aqui era muito mais Platão, né, do que Aristóteles, a B. C. Para Aristóteles não existe dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Não existe mesmo, não. Pois se lá existe uma forma perfeita do homem, teria que existir a forma da forma do homem ad infinito. Então ele dizia: Platão, o que tu está falando está errado. Porque se existe uma forma perfeita do homem no mundo das ideias, é porque existe a forma perfeita do homem em outro canto que dá forma ao homem. Então ele diz, ó, se a gente for na história de forma perfeita, que dá origem à forma perfeita, que dá origem à forma perfeita, vai ad eterno. Então realmente a C está correta. D. Assim como Sócrates, ao se espalhar um sentimento antimacedônico e querer ele morto, Aristóteles optou por não fugir. Pelo contrário, ele fugiu da Grécia e aí ele morreu pouco tempo depois. Então isso está errado também. Então fica a C de casa, correto. Show, turma, vamos lá. Terceira, Felipe elaborar essa questão. O século das luzes, ou iluminismo, o movimento intelectual característico do século XVIII, foi a época onde nasceu o filósofo Rousseau. Sobre Rousseau e suas ideias, assinala a opção incorreta. Rousseau é o bonzinho, né? Hobbes é o mauzão e o Locke é aquele que quer propriedade. Aí, Rousseau conhece os pensadores de Diderot e é convidado a escrever artigos sobre músicas para contribuir com a enciclopédia. Na verdade, turma, essa questão, ela tá correta. Eu lembro que eu não falei sobre isso, mas essa questão foi resolvida no GED, por isso que dá para manter. Aí, B. Suas ideias influenciaram pensadores da sua época e culminaram em um dos eventos mais estudados na história, a Revolução Francesa, sem sombra de dúvida. O Rousseau, ele viveu nessa época do iluminismo, né, do século da razão, e ele ajudou a esse embasamento teórico da Revolução Francesa. Rousseau e Locke são contratualistas, ok. Aí, D. Rousseau defendia o parlamentarismo francês e a democracia representativa direta. Quem defendia isso, o parlamentarismo francês, era Locke. Rousseau, na verdade, defendia uma democracia direta. Rousseau acreditava que os homens eram bons. Se os homens são bons, eles podem ir lá votar. Então tá errado. E Rousseau acreditava no mito do bom selvagem, que afirma que no estado de natureza o homem é bom, ingênuo e solidário. É o bom selvagem, tá correto. Então a única que tá errada é a D. Por isso essa tá marcando essa. Próxima questão. As ideias
Aqui é sobre Platão, né? Massa. Analisar as afirmativas abaixo. As ideias não têm nenhuma relação com os entes sensíveis. Turma, as ideias têm relação com os entes sensíveis porque os entes sensíveis são os que estão no mundo sensível. Então, qual é a relação? Eu sou um ente sensível, você, com as ideias. É que nós somos a cópia imperfeita do que está no mundo das ideias. Então, essa aqui, ela está errada, pelo não. As ideias têm relação, sim, com os entes sensíveis, que são os entes que estão nesse mundo sensível. 2, as ideias não se relacionam entre si. Aqui, turma, pelo amor de Deus, tudo está no mundo das ideias, né? Que é abstrata, é imutável, elas se relacionam entre si. 3, as entidades matemáticas não são ideias. Para Platão, um dos conhecimentos mais perfeitos são as fórmulas matemáticas, que a gente já viu isso. Então, por quê? Porque as fórmulas matemáticas são abstratas, são sim as ideias. 4, as ideias são entidades puramente mentais. Essa 4 vai falar, as ideias são entidades puramente mentais. Talvez o que esteja errado aqui, turma, é o puramente. Vou olhar se alguém errou essa questão, porque marcou o 4. Porque as ideias, elas são mentais. Puramente mentais. Eu vou ver essa questão aqui. Porque se tiver alguém marcado outro. Porque assim, as ideias são mentais. As ideias são mentais. Mas puramente mentais? Por uma qualquer coisa eu anulo essa questão, mas... ideias de Platão. Vou perguntar a Manuzinha, mas acho que ela resolveu em sala também. Próximo. 5. No diálogo à República, a ideia do bem é determinada como estando além da essência, né? A ideia do bem é determinada como estando além da essência. Tá certo. 4. Sexta. Ao longo de vários diálogos, Platão usa diversos termos, tais como forma, paradigma, essência, ok, como sinônimo de ideia, ok, essa aqui também está correta. E 7. Para Platão, Demiurgo é o nome da divindade que molda o mundo sensível a partir das ideias. Turma, eu vou falar com a Manu para saber se ela resolveu essa questão em sala, porque a 4 me parece errada só o puramente, mas realmente eu não sei qual é a justificativa que ela usou. E o Demiurgo eu não falei para vocês sobre isso. Então, qualquer coisa eu vou anular essa questão aqui. Show. Quinta questão, turma. John Locke vai abordar em sua filosofia política a importância do contrato social para Locke. Importância do contrato social. Para Locke, qual seria a função do contrato? Locke afirmava que o contrato social existia como forma de garantir direitos e garantias fundamentais do homem, ok, bem como sua propriedade privada. Não importava para o autor quem exercia o poder, desde que assegurasse os direitos anteriormente citados, que para Locke é a propriedade, a liberdade, a nossa vida e a felicidade, né? Que eram os direitos fundamentais para Locke. Então, essa aqui está correta. B. Os direitos naturais e alienáveis, não. São direitos naturais e inalienáveis. Direitos naturais porque são direitos que a natureza nos deu, e inalienáveis porque é um direito que a gente não pode dar. Eu não posso ceder para você minha vida, minha liberdade. Eu tenho direito a esses direitos. O que está errado aqui é o alienáveis. Nenhuma das afirmativas está correta. A está correta. D. Para Locke, o contrato social deve garantir a liberdade do homem, seu direito de ir e vir e sua propriedade. Desse modo, o poder-dever deve ser exercido por um parlamento, pois seria a única forma do povo ter seus direitos respeitados. Na verdade, ele não falava nem num parlamento, ele falava de democracia indireta, né? Ou de um sistema representativo, que ele falava, né? Que aí poderia ser um parlamento, ou poderia uma monarquia parlamentarista, não só um parlamento, mas uma monarquia parlamentarista, ou então ele falava de democracia. Está errado esse aqui. Locke afirmava que o contrato social era inexpressivo no cenário político, uma vez que o único contrato relevante era aquele firmado entre Deus e soberano. Não, isso aqui está tudo errado. Vamos lá, sexta. Sobre os fatos que marcaram a Idade Média, assinale a opção incorreta. A. Édito da Tessalônica, documento que estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Turma, essa questão está correta. A gente conversou sobre
como é que o Império Romano virou cristão. Aí eu falei para vocês de uma lenda, assim, deixa eu começar, né? Quando surgiu Jesus Cristo, durante 300 anos os cristãos eles foram muito perseguidos. Até que, com o tempo, eles conseguiram, através do eixo da Tessalônica, a liberdade religiosa. Aí, 80 anos depois que eles conseguiram a liberdade religiosa, ou seja, poder cultuar Jesus Cristo sem ser massacrado, né, sem ser perseguido, então 80 anos depois foi dado o Edito de Milão, e com o Edito de Milão o Império Romano virou cristão. E o Império Romano só virou cristão, e hoje você mora num país cristão por conta disso, foi exatamente por conta de uma lenda que o imperador romano ia perder a guerra, mas se ele usasse os símbolos cristãos, eles venceriam. E aí aconteceu, ele usou, venceu e tornou o Império Romano cristão. Então, realmente está correta o Edito da Tessalônica, depois o Edito de Milão, como eu expliquei, perfeito. C. A morte de Alexandre o Grande. Escolha a opção. Sobre os fatores que marcaram o início da Idade Média. Ok. A morte do Alexandre o Grande marcou o início da Idade Média? Não, nada a ver. Nada a ver com a morte do Alexandre o Grande. Porque Alexandre o Grande morreu, aí o Império Macedônico foi destruído, chegaram os bárbaros, depois foi se formando o Império Romano, depois foi que o Império Romano se tornou cristão, aí é que veio a Idade Média. Então tá tudo errado. Até porque a Idade Média, turma, a gente coloca no século 2, 3 depois de Cristo, e Alexandre o Grande morreu 3 séculos antes de Cristo, né? Então não tem, essa é errada. D. A Idade Média teve como fator importante o declínio do Império Romano do Ocidente. Sim, sem dúvida, falamos sobre até isso. Houve o surgimento de Cristo e posteriormente o da Igreja. Está correto também. O único errado é a C. Estou acabando, turma. Tenham fé. Não sei que às vezes fica chato, né? Resolver prova. É melhor a gente conversar sobre a matéria. Vamos lá. Próximo. Thomas Hobbes diz que sem a existência da sociedade civil, há necessidade de competição entre os homens pela riqueza, daí entra a guerra. O homem é egoísta e o mundo não satisfaz suas necessidades. A respeito das ideias do Hobbes, assinale o item verdadeiro. B. Hobbes foi o maior defensor do absolutismo, pois somente com o Estado absoluto seria capaz de fazer com que a sociedade respeite o contrato social, garantindo a ordem em paz e a relação entre os indivíduos. Perfeito. C. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo com seu semelhante. O homem civil é apenas a unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está na sua relação com o todo, que é o corpo social. Isso aqui não é o pensamento de Hobbes. Para Hobbes, o homem natural, turma, ele entra em estado de guerra. Então não é a C. D. Hobbes acreditava que o contrato social dá origem ao Estado. Ao Estado pode ser desfeito quando o soberano desrespeita os direitos dos súditos e age de forma parcial. Pelo contrário, Hobbes ele diz que o Estado deveria ser como um Leviatã, que é o demônio marinho. Então, para Hobbes, era um demônio que deveria governar a sociedade, né? Para você ter noção. Item para Hobbes, era no estado da natureza, o ser humano encontrava-se plenamente livre de qualquer amarra institucional que privava da sua liberdade natural. O ser humano é amoral? Não, o ser humano para ele não é amoral, é imoral, é egoísta, é ruim. Hobbes, ele não acreditava muito no ser humano, não. Turma, só dá para ser a B aqui. E, finalmente, a 8 fala da filosofia helenística, né? A epicurismo tem como ideia central o prazer da filosofia helenística, né? Dos 4 da filosofia helenística, que é o epicurismo, o cinismo, o estoicismo e o ceticismo. O epicurismo, que vem de Epicuro, ele fala sim do prazer, tá? O resto não fala. Então, o epicurismo que tem como ideia central o prazer e que todos devem se entregar aos prazeres da carne, não, e viver intensamente, libertar as pessoas do medo, ensinando... Não, pessoal, o epicurismo ele não é uma filosofia de vadiagem, tá? Ele não quer fundamentar essa vadiagem toda, não. O epicurismo, ele fala do prazer, mas do prazer moderado, do prazer comedido. Então, o que está errado é, todos devem se entregar ao prazer da carne e viver intensamente. Isso que está errado. Próximo. O cinismo tem como ideia central rejeitar todos os valores mundanos. Não deveriam existir governos ou propriedades privadas, casamento e religião. O isolamento é o caminho para alcançar a felicidade.
Que aí o cinismo, turma, tem como principal representante, né, o Diógenes de Sinope, e o Diógenes, ele vivia, né, fora num barril com lentilhas, né, comendo lentilha, comendo ervilha, só com cachorro. Isso que está correto. Próximo, o estoicismo tem como ideia central viver de acordo com a natureza e a indiferença a tudo que é externo ao ser. O homem deve ser a busca pelos prazeres da alma e não prazeres da carne. Ok, o estoicismo ele vigora até hoje. E finalmente o ceticismo vem com a ideia de que a razão das nossas angústias é por causa da existência de ideias opostas. E o caminho para a felicidade é discutir. Não. Realmente o ceticismo diz que a razão das nossas angústias são as ideias opostas. Mas o caminho central não é discutir. É você não ligar, não se importar. Não tome partido. É isso que o ceticismo diz. Então tá falso. E acabou a prova. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. E aí, galera, vocês ainda estão aí? Tô aqui, professor. Show, Paulo. Show, Hugo, também. Estamos aqui, professor. Sim, professor, estamos aqui. Valeu, Elaine. Show. Porque a aula de correção de prova, eu não sei se é muito legal, não. Eu acho que vocês gostam mais da gente discutir, né? Mas a correção de prova é algo que eu preciso fazer, né? Enquanto professor, para vocês entenderem. Eu vi essa questão, né? Que eu vou até perguntar para a Manu se ela resolveu para eu decidir se eu vou anular ou não, do Manhã CD. Bora fazer a do Noite AB agora? Vamos lá. Vamos sim. Show. Peraí, Que é a nossa. Que é a nossa, exatamente. Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, o Pedro. Fala, Pedro. Bom dia, cara. Professor, uma dúvida. Das ideias de Platão, se resume mais em os princípios dos sentidos, da forma perfeita do mundo das ideias? Não, na verdade, a forma perfeita do mundo, da forma perfeita, ad infinito, era uma crítica que que Aristóteles fazia às ideias de Platão. Porque Aristóteles não concordava com Platão, sabe? Platão dizia que tudo que está aqui nesse mundo, que é o mundo da Matrix, né? Tudo aqui é falso. Que tudo verdadeiro, tudo perfeito está no mundo das ideias. É uma das teorias de Platão, né? Ele até criou o mito da caverna, a alegoria da caverna, para explicar isso. Deu para entender, Pedro? Sim, deu. Então, assim, eu posso resumir também as ideias de Platão com a seguinte frase. Por exemplo, essa é a primeira vez que eu vi de novo. Pode ser essa? Assim. Pô, em tese pode, porque Platão ele já acreditava, em tese é meio falho, mas em tese pode. Porque, assim, é muito complicado você resumir um pensamento de Platão numa frase como essa, né? Mas tá tudo bem. A questão toda é que para Platão a gente não conhece, a gente reconhece, que é muito o sentido aí do que tu tá dizendo. Porque para ele, quando você tem contato com essa matéria aqui, por exemplo, acabei de aprender isso, na verdade você já sabia, você só tinha esquecido que sabia. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Foi Show. A primeira vez que eu vi de novo isso. Show. Vamos fazer o paralelo, que é bom que não esquece. Vamos lá, turma. A questão agora que a gente vai ver é do Noite AB, tá bom? Bora lá, Paulo e Hugo, que estão aí. Diz assim, ó. Os pensadores Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Bora lá. Parte do direito natural, cenário V ou F. Para Hobbes, o homem vive em conflito permanente, onde a violência e a insegurança predominam. Correto, já falei isso 200 vezes, né? Que Hobbes entende que a gente é ruim mesmo. Próximo. John Locke parte da ideia de contrato social como mediador da passagem do estado de natureza para o estado civil. O Locke, pessoal, ele fala do contrato social exatamente para a gente deixar do estado de natureza para o estado civil. Isso aqui, turma, tu poderia colocar John Locke, podia colocar qualquer contratualista aqui, que essa frase estaria correta. Então, essa aí está correta. Rousseau, né, que é um ingênuo, entende que para o governo garantir sua legitimidade é necessário que responda aos anseios do rei. Rousseau acreditava que o homem era tão bom, que não bastava a democracia direta, não precisava de rei nenhum, ele não defendia negócio de rei, tá falso. Próximo. Para John Locke, a propriedade é um direito natural. John Locke, extremamente iluminista, burguês, ele queria a propriedade. Corretíssimo. Próximo. Thomas Hobbes pretende dar uma justificativa sobrenatural para a existência do Estado absolutista.
não é uma justificativa sobrenatural, né? O Thomas Hobbes foi um dos principais defensores do sistema absolutista, e o Hobbes ele dizia que tinha que haver um sistema absolutista porque nós éramos mal e no estado de natureza nós iríamos nos matar. Então não é uma justificativa sobrenatural, é uma justificativa racional do ponto de vista dele, né? Então fica VVF, VF. Show. Próximo, segunda. Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, você não é o mesmo, nem as águas são o mesmo. Turma, quem é o filósofo da mudança, que tinha como arquéu fogo, que a gente morreu de falar dele, Heráclito e Parmênides para, lá que tudo está em movimento. E Platão, viu, Pedro, ele pegou as ideias de Heráclito e Parmênides e conseguiu elaborar a teoria da caverna, o mito da caverna, né, essa teoria das ideias, com base nas teorias de Heráclito e Parmênides. Turma, para o filósofo que tudo está em movimento, só pode ser Heráclito, por isso que é a A de avião, porque ele é o filósofo do movimento. Próximo. Lê as alternativas a seguir e indica a alternativa incorreta. A. Arqué para Heráclito de Éfeso era o fogo, ok? Arqué para Pitágoras eram os números, ok? Arqué para Tales era a água, ok? Arqué para Anaximandro era o apeiron. Anaxímenes era o ar. O apeiron é o infinito indeterminado. Então, o arqué para Anaxímenes era o ar. Então, como ela está pedindo a incorreta, só pode ser a D de dado. Show. Bora para frente. Questão do monitor Mateus, que é o monitor da turma, diz assim. Então, um Deus que pudesse fazer bons filhos com tanta facilidade quanto os faz maus, e ainda assim preferisse fazer os maus, que pudesse tornar feliz cada um deles, e ainda assim nunca fizesse feliz um só deles, que os fizesse dar valor à sua vida amarga, e ainda assim a encurtasse dolorosamente, que deu a seus anjos uma merecida felicidade eterna, e no entanto exige que seus outros filhos se tornem merecedores dela, que deu a seus anjos uma vida sem dor, e contudo amaldiçoou os outros filhos, com suas amargas tristezas e doenças da mente e do corpo. Um Deus que fala de justiça e inventou o inferno. Rapaz, que foi profundo, não foi? Eu lembro que eu tinha lido e tinha gostado bastante, mas foi profundo. Vamos lá. O extremo misterioso ilustra grandes desafios dos filósofos da patrística que enfrenta os ataques da nova fé. Vamos lá. Escolha a opção. Santo Agostinho será inspirado pelo pensamento platônico e afirmara que o mal não é gerado por Cristo, e sim pela ignorância humana. Na verdade, Santo Agostinho cristianizou Platão, ok? E São Tomás de Aquino Aristóteles, mas a verdade é que para Santo Agostinho o mal é a ausência de Deus. É onde Deus não está. Não é a ignorância humana. Por isso que está errado. B. O mal era visto para Santo Agostinho como uma conduta alheia a Cristo, uma vez que, segundo os pensadores maniqueístas, Deus teria o seu oposto, a entidade maligna que conduziria o ser humano. Ah, não. Tudo bem que o maniqueísmo ele fala muito da dualidade, né? Céu, água, fogo, terra, ar, sempre fala da dualidade, mas eles não falavam de entidade maligna, não, tá? Tá errado. C. Deus não criou o mal porque o mal não é algo, mas a falta ou a deficiência de algo, a falta de Deus, ou a deficiência de Deus. Dessa forma, o ser humano será guiado pelo seu livre-arbítrio, estaria livre para escolher sua forma de agir. Corretíssimo. E D, quem criou o mal foram falsos deuses pagãos. Pagãos, não. Então, só pode ser a C. Quinta, o período pré-socrático tem como referência a cosmologia. Buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Qual filósofo acreditava que a natureza era um fluxo completo, contínuo, que o mundo estava em constante movimento e que tinha como arquéu o fogo? Droga, eu repeti a questão, né? Quem merece, faz parte. Heráclito, né? O filósofo do movimento, o filósofo que arquéu o fogo, só pode ser Heráclito. Que ninguém teria dúvida. Eu repeti, eu acho que era para eu ter colocado no CD, no Noite CD. Mas é paciência. Próximo, Mateus também, monitor da turma. No período socrático, também chamado de antropológico, o ideal educativo grego deixou de ser a formação do jovem guerreiro, belo e bom, o arete, né, para formar o cidadão, desenvolver nova educação, um jovem com virtude cívica para o exercício da cidadania.
não corresponde aos papéis dos sofistas, considerados pelos filósofos. Ensinavam que o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a frase de Protágoras, que é um dos principais sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Então não é essa que eu estou perguntando, não. Eles propunham que, antes de persuadir os outros em uma discussão, era preciso conhecer-se a si mesmo? Não. Eles propunham que dava para persuadir os outros. Quem fala que conhece a ti mesmo antes de você conhecer qualquer coisa é Sócrates, e não os sofistas. Então essa é errada. Eles defendiam a educação antiga do guerreiro, já não atendia às exigências da sociedade grega, que agora precisavam de um cidadão político, correto? Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições, diziam mesmo, e ensinavam a técnica da persuasão para os jovens que aprendiam a defender a favor ou contra qualquer posição ou opinião, correto? Só pode ser a B. Foi bem tranquila, né, a prova? Graças a Deus. Não teve muitas dificuldades aqui, não. Aí outra de Mateus. O mito consistia em uma narrativa acerca da origem do funcionamento do universo, ok, bem como abordava a origem dos seres humanos, o fundamento dos costumes humanos e a interferência dos deuses, está correto. B. O mito é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de explicar a filosofia pré-socrática, ou seja, o período cosmológico. Não. Primeiro surgiram os mitos, depois surgiu a filosofia, no primeiro período, que é o período pré-socrático, ou cosmológico. Está errado. C. O mito faz parte da tradição ocidental de cunho escrito. Não, o mito era oral. Lembra do poeta Rapsódio? E o mito não pode ser considerado conhecimento. O mito é conhecimento, conhecimento popular é conhecimento, conhecimento vulgar é conhecimento, conhecimento científico é conhecimento, conhecimento filosófico e religioso é conhecimento. Não está errado, não. E a última questão, turma, vai dizer assim, ó. Pelo menos desde Sócrates, os filósofos gregos refletem sobre a vida humana. Algumas escolas antigas fizeram desse tema uma preocupação central e desenvolveram a ética como forma da arte de viver, uma reflexão constante sobre a vida e um trabalho permanente de cada um de sua própria vida. Algumas dessas escolas se difundiram durante o período helenístico. Uma das escolas que ganhou popularidade foi o Diógenes, pode ser o cinismo. Sua filosofia apresentava-se como uma crítica aos costumes instituídos, lançando mão de recursos humorísticos e da ironia. Essa escola pessoal, se a Diógenes é o cinismo que prega que essa vida humana, essa vida em sociedade não é bacana. Então, que a gente tem que largar tudo mesmo e ir embora. Realmente... tem a nona, ó. Tem a nona ainda. Nona questão. O helenismo é um dos períodos da história da filosofia que se caracteriza pela A. Exclusividade, que dá a dimensão prática à filosofia. Não, isso aí é mais Aristóteles, né? B. Valorização do indivíduo e suas ações em detrimento da investigação lógica. Não, turma. Não tem esse em detrimento da investigação lógica. Pelo contrário. Principalmente a filosofia da antiguidade tinha muita questão da lógica. Então essa está errada. C. Predominância dos sistemas metafísicos voltados para a busca do bem comum em oposição às perspectivas epistemológicas, não. D. Centralidade que atribui à ética em meio às significativas teorizações sobre a natureza em um momento crescente da agregação da polis grega, exatamente por conta da dominação de Alessandro Grange. Falamos sobre isso. E a importância que confere à lógica, a razão e a estética como investigações necessárias para chegar à satisfação individual ou felicidade. Turma, não tinha essa preocupação estética, não, tá? O helenismo, ele não falava de preocupação estética, não. Era passeada de dado mesmo. Show. Questão da Manuzinha, a Manuzinha resolveu, gente. Beleza, foi bem rápido essa prova. Graças a Deus. Pronto, turma, agora eu vou pegar do Noite CD, e aí a gente termina e começa a falar um pouco sobre filosofia contemporânea. Relaxem, turma, a aula tá acabando, nossa última aula bem tranquila, no sábado e tal. Ai, muito bom. Eu paro o compartilhamento, tá? Só porque eu não quero que vocês vejam o nome do aluno que eu tô buscando na prova. Teve muita gente que acertou os 5 pontos, né? Muita gente. Impressionante, graças a Deus. Pronto. É fruto do ensinamento do professor. Muito obrigado, Paulo. Ô, Paulo, engraçado. Pronto, turma, nossa última prova.
Vai dizendo assim, ó. Professor, e dos monitores, viu? Porque E dos a monitores. Bianca, o Felipe, a Manu... Não, isso é verdade. Isso é verdade. Sem os monitores, meu amigo, eu acho que eu nem andava. Nem andava mesmo. Vamos para frente. Turma vai dizer assim, ó. Escolha uma opção correta, né? O mito faz parte da tradição ocidental de cunho escrito. No caso, primeiramente, cada mito foi escrito. O mito foi oral, do poeta Rapsódio. B. O mito consistia em uma narrativa acerca da origem do funcionamento do universo, bem como abordava a origem dos seres humanos, o fundamento dos costumes humanos e a interferência dos deuses. Ok. O mito não pode ser... Vai lá igual a questão, eu acho. E D. O mito é uma expressão da primeira tentativa da consciência humana. É igual a questão. Eu repeti aqui. A B. É a mesma que caiu no AB. No Noite AB. Bora lá. Sobre mito, senso comum, filosofia e ciência, assinale o item correto. A filosofia é uma ciência que se baseia em fatos científicos e empíricos. Não, turma. Na verdade, a filosofia, ela faz mesmo perturbar a ciência. A filosofia ela não vai ser essa ciência, não. Para muitos, ela é a ciência das ciências, mas ela não se baseia em fatos científicos e empíricos, como aqui está dizendo, não. B. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular. Isso. Não empírico. Isso. Não testado, né? Que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não existam provas científicas que o comprovem. Corretíssimo. Então, passar por baixo da escada, dar azar, comer formiga faz bem aos olhos, deixar dinheiro no chão, você perde dinheiro. Nada disso é provado cientificamente, mas todo mundo acredita, né? Ou boa parte da galera acredita. Então, essa está correta, B. C. A filosofia é uma narração poética. Não, filosofia e narração poética tem nada a ver. Fosse os mitos, aí tá tudo bem. D. A ciência, como o senso comum, é comprovada por demonstrações empíricas. Não, o senso comum não é comprovado por... Se o senso comum for comprovado por demonstrações empíricas, deixa de ser senso comum e passa a ser ciência. Então tá errado. A ciência, assim como o mito, vai estar sempre criando histórias fantasiosas. Não, a ciência ela não vai criar história fantasiosa. Essa questão foi um psicotécnico para vocês. Aí vamos lá, relacionar aqui as questões, né? O homem é mau e é egoísta, só pode ser o quê? Hobbes. Já falamos 200 vezes essa aula. O homem é bom, mas é corrompido pela sociedade, que acredita que o homem é bom é o Rousseau. O homem é bom e só faz guerra para defender a propriedade. Quem fala de propriedade é John Locke. Então só pode ser turma 1, 3 e 2. Bem tranquilo essa. Falamos já 200 vezes. Próximo. Em qual das seguintes obras Rousseau aborda o conceito de vontade geral enquanto teórico da filosofia política? Foi do Contrato Social, que é provavelmente a obra mais conhecida dele, né? Então é ele que é onde ele elabora isso. Acho que estava até óbvio, né? A resposta que seria essa. Não podia ser outra. Mas paciência. Próximo. Escolha uma opção. Segundo trata sobre... Aqui, ó. Locke. Segundo trata sobre o governo civil e os pensadores, certo? Escolha uma opção. Renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Pessoal, segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, o cidadão deve. Locke, que é ganancioso no último, ele vai falar que a gente deve renunciar aos bens? Não. Ele diz que a propriedade é um direito privado, é um direito natural, que ninguém tira. Ninguém tem que renunciar a nada. B. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade, respeitar as leis, ok. Abdicar da sua propriedade não dá para ser. Manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável. Não. A liberdade do estado de natureza vai causar coisas ruins. Só dá para ser a B mesmo aqui, turma. Não tem por onde correr. Próxima questão. Escolha a opção. Abaixo, marque a opção que corresponde a alguns fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Poesia grega, invenção da moeda e invenção política. Turma, poesia e filosofia não cola muito não, por isso que não dá para ser essa. Mito, religião, construção do calendário, religião não contribuiu muito para o surgimento da filosofia, não. C, viagens marítimas, religiões, não. D, construção do calendário, uso da moeda e viagens marítimas, só pode ser a D. Perfeito. Próximo. Aqui é para a gente relacionar, né? Tudo são números, só pode ser Pitágoras. O elemento que dá a vida e tudo é a água, só pode ser Tales de Mileto.
tudo é fluxo, só pode ser Heráclito. E o A só pode ser Anaxímenes. Então é 3, 4, 1, 2. Show. Vocês fizeram essa prova em 5 minutos, tenho certeza. Aí, vamos nós. Assinale a opção que explica de que forma e por quais motivos os primeiros filósofos romperiam com o contador de história que explica a origem do mundo, né? Então, por que a filosofia não quis mais acreditar nesses mitos, né? Você vai dizer assim, eles considerariam um mito uma fonte de conhecimento insatisfatória, e consideravam mesmo, e partiriam para a explicação da natureza através da própria natureza, se utilizando de um método crítico, que é a razão, que permite contradição, né? Essa aqui não. Assinale a opção que explica de que forma e por quais motivos o primeiro filósofo romperiam com o contador de histórias. Eles considerariam o mito uma fonte de conhecimento insatisfatória e partiriam para a explicação da natureza através da própria natureza, se utilizando o método crítico que permite a contradição. Não é a A. Não é a A, turma. CD. Noite CD. Deixa eu ver que questão é essa. Felipe. Eu vou ter que mudar aqui o gabarito, porque não é a A, não. Não. Só anotando aqui, só um minutinho. Pessoal, o que estão fazendo nas férias, hein? Eu queria fazer tanta coisa, mas não posso, né? Porque tem que viajar, não dá. Aí, B. Os pensadores da escola jônica e seus conterrâneos não admitiam a ideia de que o poeta Rapsódo difundiria a cultura grega de maneira certa. Não. C. Naquela época era impensável que os homens fossem capazes de se comunicar com os deuses. Falso. D. Os primeiros filósofos se revoltariam com o fato de um poeta ser capaz de explicar a origem do mundo, pois a finalidade da arte não deveria ser explicar a origem dos seres e das coisas. Galera, não vai ter resposta não, vou ter que anular essa questão, viu? Sem resposta. Professor, eu acho que a A tá certa. Mas a filosofia não... Ele tá falando do mito. Tá Ele tá não, falando eu do também mito. pensei, mas vamos ver Não? de novo, ó. Vamos ver de novo comigo, ó. Eu posso estar errado. Eles consideram, ó, vamos ver aqui, ó. Por quais motivos os primeiros filósofos romperiam com o contador de história, né, com o poeta? Eles, então esses eles aqui é o filósofo, né, os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos considerariam o mito uma fonte de conhecimento insatisfatória, ok. E partiriam para a explicação da natureza através da própria natureza. Perfeito. Se utilizando de um método crítico que permite a contradição. O que matou aqui foi isso aqui. Tu não tá entendendo como eu tô entendendo, não, é? Tô entendendo dessa forma aí, agora eu tô vendo. É, porque ele tá falando... Esse método crítico que ele tá falando é a filosofia. Exatamente. E aí, a filosofia não admite contradição, entendeu, Bianquinha? Tu tá entendendo dessa forma, né? Eu entendi, vou ter que porque eu anular tinha essa visto questão. o mito, eu pensava que ele estava se referindo ao mito, mas na verdade é filosofia mesmo. É. Eu também no início até achei que fosse isso, mas não vai ter resposta aqui, Bianquinha. Vou ter que anular mesmo. Paciência. O ruim é que me dá maior trabalho anular a questão, porque eu tenho que ver uma por uma, mas dá certo. Deus tá vendo tudo. Quem ganhou o ponto, quem não ganhou. Show, valeu, Elaine. Não, acho que a aula hoje tá mais ou menos porque essas resoluções de prova, acho que vocês não gostam muito. Bora conversar agora, né? Agora chegou a hora da gente conversar, acho que agora chegou a hora que vocês gostam, né? Que aí a gente vai falar um pouco da filosofia contemporânea. Turma, eu tava até pensando, viu, Bianquinha, tomara que você continue sendo minha monitora, que no próximo semestre eu vou acabar diminuindo mais a filosofia da antiguidade, que sem sombra de dúvida é a nossa maior matéria, né? E falando um pouco mais de filosofia contemporânea. Por que os professores eles não falam tanto de filosofia contemporânea, turma? Porque a gente ainda está na filosofia contemporânea, sabe? A gente começou agora, praticamente. A filosofia contemporânea, ela inicia na segunda metade do século XIX, quando acaba principalmente os pós-guerras. E a filosofia contemporânea, em qual a gente está imerso, a gente não sabe ainda exatamente o que está discutindo. Só quem vai conseguir dizer são filósofos, estudiosos, que vão, daqui a 10 anos, 20, 30, só Deus sabe, tentar enxergar padrões de comportamento aqui no Brasil não, no mundo. Porque assim, a gente tem a Malala pensando em educação, a Greta pensando em meio ambiente,
A gente tem o Michael Sandel pensando em justiça, mas também tem a Anitta pensando em bunda. A Ludmilla pensando em, sei lá, maconha lá na verdinha, né, que sabe que ela colocou. Enfim, a gente tem todo mundo pensando em várias coisas diferentes. Ninguém sabe o que é que a gente está pensando propriamente. Existem agrupamentos, que aí vocês vão perceber, por outro motivo que a gente não fala tanto da filosofia contemporânea, porque dois grandes agrupamentos da filosofia contemporânea vocês veem em sociologia. Já vou falar isso para vocês. Que é a questão do Augusto Comte e também a questão do materialismo, né, de Karl Marx. Mas eu já chego para sistematizar isso para vocês. O fato é que o que os filósofos têm se observado é que a gente está numa crise da razão muito grande. Quando a gente fala crise da razão, é porque em 2 pontos, eu falei para vocês já várias vezes isso, a razão ela foi respeitada de maneira quase que absoluta. O primeiro foi com Aristóteles e o segundo foi com o Iluminismo. Acontece que, como tudo que sobe desce, hoje em dia a razão não está nessa bola toda, não. Hoje em dia a gente tem gente acreditando muito mais em superstição, acreditando muito mais em outras coisas do que na ciência. Então a gente está indo para o fundo do poço mesmo, colocando a razão do lado. Isso é crítica à razão. Então, hoje tem, por exemplo, pessoas, né, como meus pais, que eu falei para vocês, que eles disseram que não vão tomar vacina de jeito nenhum. Porque eles não acreditam que a vacina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, talvez eles mesmos, não sei, não conversei com eles sobre isso, acreditem que remédios que não têm comprovação contra a Covid, científica contra a Covid, ajudem. Pode ser que você pense assim. E todo mundo tem que respeitar o pensamento de todo mundo, certo? Isso é o básico de um estudante de direito, do profissional de direito. Se você chegar, professor, eu acredito na cloroquina, eu não vou tomar vacina, isso tem que ser respeitado. E ponto, é sua opinião e você tem todo o direito de expressá-la. Eu já não acredito. Eu já sou mais a favor de uma vacina. Eu já não sou de tomar, nem tomaria cloroquina, por exemplo. Mas essa é a minha opinião e ela deve ser respeitada. Mas o fato é que a gente vê hoje, turma, uma crise à razão muito grande. A gente vê hoje que as pessoas elas preferem muito mais mentir, criar fake news, criar histórias para poder subir em poder, para poder controlar a sociedade. A gente vive na caverna da caverna. Então, enquanto Platão, há 4 séculos a.C., dizia que a gente vivia aprisionado, se Platão tivesse vivo, certamente ele ia chegar e dizer assim, a humanidade realmente não tem jeito, ela conseguiu se aprisionar. E tudo que vão criando, pessoal, vão nos tornando reféns. Tudo que vão criando, cada vez mais a gente vai ficando mais preso. Então sai aí o iPhone 12, aí o iPhone 12, 9 mil reais, 10 mil reais, e a galera se mata para comprar o iPhone 12. Quando parcela 200 vezes que não tem nem condição de comprar, por exemplo. E aí surgem as redes sociais, onde você quer mostrar que é bonito, que é lindo, que é feliz, que é isso, que é inteligente, que é aquilo outro. Aí surgem as modinhas, né? Vou fazer TikTok, os influencers, não sei o quê. E dependendo da forma que você lidar com essa novidade dessa idade contemporânea que a gente vive, é uma forma que pode lhe fazer sofrer muito. Então, você tem que se conhecer para não deixar que esses modismos, eles acabem respingando em você e lhe deixando uma pessoa triste ou depressiva, até porque, mais do que nunca, a humanidade ela apresenta doenças mentais. Pessoas com ansiedade, e isso, pessoal, não é demérito não. Faz parte da condição humana nós termos doenças mentais, nós sentimos ansiedade, nós sentimos, hoje eu não dormi porque eu ia ver uma das minhas melhores amigas que eu choro, dói na minha alma de saudade. Então é normal da condição humana se sentir ansioso, se sentir triste, se sentir isso. Só que você tem que ter uma relação boa, inclusive com esses sentimentos. O problema é que cada vez mais a sociedade vai sendo construída de uma forma que se você não entra, você se sente excluído, e isso te gera uma depressão muito grande. Então hoje, pessoal, a questão do existencialismo está muito, cada vez mais discutida, sabe, dessa filosofia contemporânea. Então, nessa filosofia contemporânea, a gente está discutindo 1 milhão de coisas, mas acho que o principal ponto aqui é a gente perceber que as coisas não estão sendo tão respeitadas no ponto de vista racional, de que a sociedade está utilizando a razão muito mais
como um instrumento para criar outras razões, né? Um instrumento para criar coisas que, na verdade, vão acabar, talvez, nos aniquilando, né? E aí vem aquele documentário, o documentário O Dilema das Redes, e nesse documentário O Dilema das Redes, eles dizem que são as redes sociais que vão acabar a humanidade. Então, a gente está utilizando a nossa razão para construir coisas que serão os nossos algozes. Então, cada vez mais a sociedade está doente, mentalmente doente, cada vez mais a sociedade está refém, cada vez mais a sociedade está triste, está depressiva. Pessoal, não é anormal você ficar triste e depressivo, entenda o que eu quero dizer. Mas é anormal, talvez, o sentido pelo qual você vai ficar triste, entendeu? Tipo, porque eu não tenho muitos seguidores. Será que isso é motivo mesmo para você ficar triste? Porque eu não sou lindo, maravilhoso, não sei o que, como o professor Sidney. Será que isso é motivo para você ficar triste? Então, turma, a gente tem que sempre saber separar o mundo da gente, para que aquilo do mundo não respingue na gente, sabe? Então, assim, é muito do que a filosofia contemporânea ela vai discutindo hoje. Então, assim, só para a gente entender, tá? A filosofia contemporânea, então, ela surge depois das grandes guerras, né, no meio do século XIX, e ela tem grandes representantes, como, por exemplo, Augusto Comte. Certamente vocês estudaram Augusto Comte na disciplina de Sociologia Geral e do Direito. Vocês devem ter estudado o positivismo de Augusto Comte. Tá? A filosofia contemporânea, ela tem, por um lado, o positivismo de Augusto Comte, tem, por outro lado, o marxismo, né, o materialismo dialético de Karl Marx, que vocês certamente estudaram em Sociologia. Tem também o existencialismo, e o existencialismo, ele é muito também focado nessa questão da existência humana, do sentido da vida. O existencialismo, ele vai de Heidegger. O Heidegger, não sei se vocês já ouviram falar, ele foi o filósofo que fundamentou, né, as atrocidades nazistas, né? Ele até, vocês sabiam que eu falo para vocês, mas se você viu minha aula, certamente eu falei, a Hannah Arendt teve um caso com Heidegger, né? Depois que eles romperam, certo? Então, o existencialismo, ele vai, turma, discutir com Sartre, por exemplo, a nossa existência, a razão do nosso existir. Isso tudo que eu estava conversando com vocês, sobre a gente ser refém, criar a caverna da caverna, tudo isso diz muito respeito ao existencialismo. E, finalmente, uma das coisas que a filosofia contemporânea tem discutido muito é a fenomenologia. Fenomenologia, turma, é uma filosofia que está dando base para o terceiro fenômeno da psicologia. Se você tem um pouquinho de noção de psicologia, você já deve ter ouvido falar do behaviorismo, que é a questão de Skinner, que é comportamental, aquela coisa do cachorro, que mostra um petisco pro cachorro, aí ele saliva, aí você faz um sininho e tal. Behaviorismo, de Skinner. Você deve ter falado da psicanálise, de Freud, e eu não sei se você já ouviu falar do humanismo. São os três grandes fenômenos da psicologia. Tá? A psicologia, primeiro fenômeno, o behaviorismo, psicanálise, e aí vem o humanismo. E a fenomenologia é uma filosofia que ela vem fundamentar o humanismo. E a fenomenologia, eu até brinco, né? Um dos meus melhores amigos, a gente cresceu junto. Ele é professor da Unifor também de psicologia. Eu vou até almoçar com ele hoje. E ele é psicólogo e a abordagem dele é a fenomenológica, né? Aí eu fiquei, amigo, me diz aí, como é que tu fala aí com os fenômenos? Diz aí o que é que os fenômenos estão falando para mim. Porque fenomenologia não é massa, né? Você dá a ideia que um monte de alma, um monte de gente, sei lá, pairando e tentando falar com a gente. Professor, desculpe interromper novamente. Tranquilo. É que, por motivos maiores, eu vou precisar me ausentar aqui, mas depois eu revejo o resto da aula. Caso qualquer dúvida, eu entrarei em contato com você ou com o Felipe, tudo bem? Perfeito, Pedro. Perfeito, meu amigo. Curta suas férias. Obrigado, professor, igualmente. Valeu, meu amigo. Até mais. Show. Então, turma, a fenomenologia, né, que é essa filosofia que dá base ao humanismo, o humanismo, ele quer entender o ser humano na sua inteireza. O humanismo, ele é bem Rousseau, no sentido de entender o homem como uma pessoa boa, e um homem com os seus fenômenos. Então, ele quer entender o homem, o humanismo,
dentro do contexto dele. Então, qual é o meu contexto? Quais são os fenômenos que eu vivo? Ah, eu vivo com um pai alcoólatra, eu vivo com isso, quais são os meus fenômenos? Os fenômenos são isso. Então, assim, a bem da verdade, turma, é super complicado a gente estudar a filosofia contemporânea, porque como a gente ainda está imersa nela, a gente não consegue ainda saber o que está discutindo. Mas a gente tem características que são características que a gente já observa que são comuns. Essa crítica à razão, essa crise da razão, das pessoas já não quererem mais ir por um lado tão racional, acreditarem muito mais em superstição do que ensina a ciência. A ciência está sofrendo muito ultimamente. E aí a gente tem também esses 4 agrupamentos de discussões, né? O primeiro, o positivismo, de Augusto Comte. O segundo, o materialismo dialético, histórico, de Karl Marx. Esses 2 são parte da filosofia contemporânea, mas que você vai estudar em sociologia. Com certeza vocês estudaram, pessoal, Augusto Comte. Augusto Comte, que eu lembro, ele é o fundador da sociologia, não tem como vocês não terem estudado. Vocês lembram se estudaram isso? Estudaram, né? A Rogéria tá assinando a cabeça. Então, Estudando. Valeu, Rogéria. Então, ó, vocês estudaram parte da filosofia contemporânea na disciplina de sociologia, que é Augusto Comte, o positivismo dele, e também o materialismo dialético histórico, que é com Karl Marx. Aí, outros ramos, outras discussões da filosofia contemporânea, elas dão muito mais base à psicologia, que aí entra a questão do existencialismo, que é isso que a gente está falando, né, de Sartre, o sentido, a essência do indivíduo, a essência da vida do ser humano, e a fenomenologia, que é entender o ser humano no contexto dos seus fenômenos. E os fenômenos, muito embora eu brinque muito com meu amigo, não são fenômenos paranormais, são fenômenos que a gente vive. Então eu vivo aqui com meus cachorros são os fenômenos da minha vida. A Rogéria mostrou os 2 filhos dela, linda, a coisa mais linda do mundo, são os fenômenos da Rogéria, não só esse, mas outros também. Então, assim, turma, voltando para a filosofia contemporânea, a gente não sabe ainda o que é que a gente está estudando, a gente sabe que está uma crise da razão muito grande, uma crise da ciência muito grande, que as pessoas estão voltando a acreditar muito mais em superstição. A gente tem uma série de discussões, entre elas 4 discussões. Positivismo de Augusto Comte, materialismo histórico e dialético do Karl Marx, também o existencialismo de Sartre e a fenomenologia, que é principalmente com Carl Rogers. Enfim, então isso é muito o que a filosofia contemporânea está trazendo, sabe? Aí dentro da filosofia contemporânea, turma, tem várias coisas, assim, tem vários filósofos legais para a gente estudar. Ó, tem Schopenhauer, tem Nietzsche, tem a própria Hannah Arendt, tem muitos filósofos que vão discutir outras coisas. Schopenhauer, ele é um polonês, é super complicado você ler Schopenhauer, porque se você não tiver uma estrutura emocional muito boa, você cai em depressão, porque o homem detona a humanidade, detona mesmo. E principalmente porque esses filósofos, né, eles são filósofos que eles trouxeram, que eles negam a existência de Deus. E por mais que possa parecer o contrário, né, a religião ela é muito importante para a gente passar de maneira boa, de maneira espiritualizada. Eu não falo nem de religião, eu falo de espiritualidade. Eu acho que você se sentir espiritualizado, seja o que lhe dá essa energia, é importante porque realmente é difícil o filósofo que não diga que a nossa vida ela é cheia de provações, é uma vida de sofrimento. É difícil o filósofo. E se você pensar, a gente tem angústia, a gente tem conflitos, a gente não faz nada, a pessoa briga com a gente, a pessoa não faz nada, a gente briga com ela. Então, realmente, a nossa vida humana, ela acaba sendo um pouquinho tortuosa, né? Cheio de conflitos. Todo mundo tem conflitos, todo mundo passa por crise. E aí, a sua espiritualidade é que vai dizer se você vai passar bom ou mal por essa vida. Também, turma, a razão da crise, né? Que aí eu vou falar da escola de Frankfurt agora, que eu acho interessante vocês saberem. Que é uma grande discussão hoje, certo? A grande crise, o motivo da razão ter entrado em crise hoje, muito provavelmente foi ela mesma. Foi a própria utilização da razão humana que trouxe a crise da razão que a gente vive hoje. Professor, como assim? Turma, se você pensar,
a ciência, né, que ela tem que utilizar a razão, a ciência, sem dúvida, fez inegáveis progressos à sociedade. Então, a ciência criou esse computador que a gente está falando, criou o telefone, a ciência criou medicamentos, criou os alimentos transgênicos, que diminuíram a perda dos alimentos e acaba a fome, né? Assim, pelo menos tenta. Então, sem sombra de dúvida, a ciência, utilizando a razão, fez vários e muitos progressos para a humanidade, sem sombra de dúvida. Mas a ciência também fez muita coisa ruim para a humanidade. Olha as grandes guerras, olha Hiroshima, olha Nagasaki, olha as máquinas de destruição em massa, as bombas, as granadas, os revólveres, as pistolas. Então a gente, por exemplo, vive num país que, para você importar algo, quando vocês virem direito tributário, vai ter uma frase que o professor vai falar que é assim: quando importa um produto, pago tudo quanto é tributo. Quando importa um produto, pago tudo quanto é tributo. O que é que isso quer dizer? Que a importação de produtos é muito cara aqui no Brasil, porque vai comprar um carro estrangeiro, vai comprar qualquer coisa no exterior, vai incidir um monte de tributo. Mas se vocês procurarem, no governo atual, a importação de armas não tem essa tributação toda. Na verdade, não tem quase nenhuma, para ser bem sincero. E aí você olha e vê, poxa, será que a gente está beneficiando a morte à vida? Entendeu? Será que a gente está nessa cunho de crise da razão, beneficiando o estado de natureza, todo mundo armado, todo mundo se matando? Como é que é isso, né? Mas, enfim. Então, a ciência, ela trouxe muita coisa boa, mas a ciência também trouxe muita coisa ruim. E quando eu falo ciência, não é só a saúde, não é só a engenharia, também é o direito, também são todas as ciências, tá? A gente não pode culpar uma ou outra ciência, não. São todas as ciências. Então, a própria ciência, que trouxe muitas coisas boas, foi a que gerou a razão de qual as pessoas não estão mais tão acreditando nas ciências hoje em dia. A própria ciência, ela foi algoz dela mesma, digamos assim. E aí surgiu uma escola, que é a escola de Frankfurt, e essa escola é de pensadores, e eles utilizam muito o conceito de razão crítica e razão instrumental. E aí eles vão estudando a história e vão percebendo que no iluminismo, que foi o ápice da razão, a ciência, ela passou a produzir tudo de maneira sem parar. Então, assim, qual foi a maior época da humanidade que mais se produziu coisa, que mais se criou coisa, que mais teve tudo? Qual foi a principal época da humanidade? Sem sombra de dúvida, foi a Idade Moderna. A Idade Moderna, que é a Idade passada, foi uma época que se criou muita coisa, galera. Aí, esse pessoal da escola de Frankfurt, eles dizem, foi o erro da Idade Moderna, foi ter utilizado só a razão instrumental, sem ter utilizado a razão crítica. Então é interessante vocês saberem esses conceitos da filosofia contemporânea hoje, de razão instrumental e razão crítica, exatamente porque, para os filósofos contemporâneos, a Idade Moderna utilizou a ciência, utilizou na ciência tão somente a razão instrumental. E o que é a razão instrumental? É a razão como instrumento para criar coisas, para criar as bombas, para criar as armas de destruição em massa, para desmatar, para criar, só para criar. E aí essa escola, ela propõe que a ciência não só utilize a razão instrumental, essa razão para criar coisas, que a ciência também utilize a razão crítica. E a razão crítica é exatamente você se questionar quais são os efeitos, quais são os impactos da criação daquilo. Então, às vezes, a humanidade pode até criar uma bomba que possa destruir o mundo todo. Mas vamos pensar criticamente onde é que a gente pode ser levado em criando isso. Então, essa escola de Frankfurt, ela traz esse conceito de razão instrumental e razão crítica, dizendo, olha, a ciência, ela foi algoz dela mesma, e por isso que as pessoas hoje não acreditam muito na ciência, porque a ciência, muito embora tenha feito muita coisa boa, a ciência produziu muita coisa só de maneira, utilizando a razão instrumental. E essas coisas que ela produziu, ela destruiu a humanidade. Então, o nível de desmatamento que a gente tem no Brasil hoje, ou a Covid que a gente tem no Brasil hoje, ou a poluição que a gente tem, tudo isso é muita utilização só instrumental da ciência, que a gente deveria utilizar a razão crítica antes de criar as coisas.
Deu para entender, pessoal, um pouquinho da filosofia contemporânea? Deu para entender, turma, o que é que se pensa, que a gente não está ainda formado, as 4 categorias, deu para entender a razão crítica e a razão instrumental? Acho que sim, né? O Matheus está dizendo que também estudei na minha época. Estudou o que aí, Matheus, que eu perdi aí o foco? Valeu, Elaine. Obrigado. É muito bom, né? Eu gosto, pessoal. Aí eu acho que até próximo semestre eu vou adiantar um pouco a filosofia da antiguidade para passar a falar sobre a filosofia contemporânea. Sabe por quê? Porque eu acho que tem filósofos que é massa vocês conhecerem um pouco. Schopenhauer, Nietzsche. E eu acho que eu, como condutor, eu posso facilitar um pouco, porque se você for pegar para ler sozinhos, esses caras, né? Ou você pode entrar em depressão, ou você pode não entender. Então, eu como condutor, eu acho que a gente pode discutir um pouco melhor. Show. Então, turma, para a gente fechar mesmo a nossa matéria, já que filosofia contemporânea não tem tanto que a gente conversar, né? Na verdade, o que tem, vocês estudam mais em sociologia, eu passo agora a falar um pouco da Hannah Arendt, tá? E a Hannah Arendt foi incrível. Uma das curiosidades da Hannah Arendt, ela foi judia. A Hannah Arendt, ela morou na França, ela foi para o campo de... Não, deixa eu começar desde o início. A Hannah Arendt foi judia, naquela época era bem complicado você entrar na faculdade, ela conseguiu entrar na faculdade de filosofia. Ela foi orientanda do Heidegger. O Heidegger, turma, ele foi um filósofo que fundamentou muito da filosofia nazista vem de Heidegger. E Hannah Arendt era judia, e mesmo sendo judia, ela ficou, né, ela teve um caso com ele, e foi também orientada por ele, né? Mas enfim, isso aí ninguém comenta. A tese de doutorado de Hannah Arendt, pessoal, foi sobre o amor em Santo Agostinho. Então, se vocês quiserem estudar, é muito legal, a tese dela está disponível, certo? E ela vai estudar o conceito de amor em Santo Agostinho. E é uma coisa super legal porque foge da nossa matéria, né? Mas na psicologia, a gente estuda os cinco conceitos gregos de amor. Então, o amor grego não é só o amor que a gente conhece, né? Esse amor do coração, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo isso, eu amo aquilo. Não, a gente tem outro tipo de conceito, né? Sobre o amor. E aí, no caso grego. Aí, turma, a Hannah Arendt, então, muito embora ela fosse judia, ela teve um relacionamento com Heidegger, que foi o orientador dela, e ela se formou. Acontece que houve a ascensão do nazismo na Europa. E quando houve a ascensão do nazismo, ela, enquanto judia, foi expulsa da faculdade. Ela era mulher e judia, tudo que os nazistas não gostam, né? Os nazistas não gostam de nada de minoria, né? Os nazistas não gostam de negro, de gay, de cigano, de mulher, os nazistas não gostam de nada disso. E aí, turma, ela foi expulsa da faculdade e depois ela foi perseguida até que ela foi parar num campo de concentração lá na França. Só que ela conseguiu fugir desse campo de concentração e ela conseguiu ir para os Estados Unidos. E aí ela viveu o resto da vida dela lá nos Estados Unidos. Uma filósofa, assim, sem igual, sem precedente, assim, a importância da Hannah Arendt para o mundo hoje. E ela tem 2 grandes livros. O primeiro grande livro dela se chama As Origens do Totalitarismo. Se você quiser ler Hannah Arendt, não é muito fácil. Por quê? Porque ela escreve difícil? Não, é porque é muito denso, sabe? Pelo menos A Origem do Totalitarismo, que eu li, e também A Banalidade do Mal, né, que é o que a gente vai falar agora, que é Eichmann em Jerusalém, eu li todos os 2. Galera, é denso o negócio, tu tem que se dedicar. Se for esse negócio, tá, vou ler... Professor, pode falar. Eu fui ler nas férias As Origens do Totalitarismo, e eu fiquei assim, meu Deus, porque eu só falou, e é denso mesmo, eu também achei. Ela divide o livro em vários arcos, ela começa a falar da história do judeu, desde o início lá da Europa, depois da época de Jesus Cristo, quando ele vai. O negócio é porque não tem como você dizer que, tipo assim, não entendeu muito bem, porque ela repete tanto assunto, ela volta tanto, uma tanto, que você acaba, tipo, se especializando no assunto. E aí isso é que é complicado, porque e o do Eichmann também, o Matheus, que ela vai falando, né? Eu vi o filme dela, né? Da Hannah Arendt, o nome do filme, que é exatamente falando dela no julgamento de Eichmann, e também li o livro. Cara, se você, vou ler uma página agora, tu passa uns 20 minutos na página, porque a página, sabe, é muito denso e ela repete, enfim. Dá pra ler, de boa, dá pra ler.
mas é como a gente está conversando, né? Talvez fique um pouco enfadonho. E ela, Matheus, era super conhecida, cara, por atrasar. Então ninguém confiava muito nela, porque ela marcava um deadline com ela, e deadline para filósofo, para psicólogo, geralmente não funciona muito, não. E aí ela perdia os deadlines tudinho. Tanto é que ela quase não ia ser a correspondente lá no julgamento do Eichmann, que é o que eu vou explicar agora. Mas valeu aí por dizer, viu, Matheus? Show de bola. Galera, então, ela escreveu vários livros e os dois principais são As Origens do Totalitarismo, como o nome está dizendo, vai explicar o surgimento desse totalitarismo, o porquê dessa raiva, o porquê, a tentativa de explicar o porquê da raiva dos judeus, temas que são muito ignorados, né, infelizmente. A gente sabe do Holocausto, mas não sabe da história dos judeus, a gente geralmente não vai atrás. Eu não sei porque eu sou apaixonado por essa história, apaixonado assim no bom sentido, e assim, para mim, eu ter sido convidado, né, porque meu pós-doutoramento foi um convite, quando eu fui fazendo, não fui nem eu que fui atrás. Eu ter sido convidado para morar na Polônia, para mim, só confirmou o que eu já tinha essa conexão, né, com o povo judeu, não tenho origem judaica, mas eu tenho uma conexão muito grande com a história deles, um respeito sem igual pelo que eles passaram. Aí morei na Polônia, fiz todos os city tours, né, fiz várias vezes, inclusive, fui nos campos de concentração, foi um momento de crescimento pessoal incrível. E, infelizmente, um momento de notar que as pessoas desrespeitam muito também, que é no campo de concentração, por exemplo, fazendo pose bonita, blogueira, matadora, lacradora, enfim, turma, mas essa é outra discussão. No dia que a gente estiver tomando uma cervejinha, a gente conversa. Beleza. Turma, aí o que é, né? Quem foi esse tal de Eichmann, né? Então, Adolf Hitler, no caso é o Adolf Eichmann. O Eichmann, turma, ele foi um cara, e tudo que eu vou falar é do livro dela, né? Que é esse segundo que eu vou começar a contar agora. O Eichmann, ele foi um cara louco por ascensão social, diz a Hannah Arendt. E aí, por isso que ele entrou na SS e foi galgando vários postos. Até que ele chegou a um posto que ele ficou sendo responsável pela logística do envio dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, das crianças, para os campos de concentração. Então, quem fazia a logística dos trens para levar a galera para os campos de concentração era exatamente o Eichmann. E o Eichmann quando acabou a guerra, o Eichmann fugiu para a Argentina. A Argentina, ela teve um romancezinho, assim, digamos, ela meio que paquerou com a questão da Áustria, com a questão da Alemanha em relação ao nazismo, né, assim. Não, enfim, eu não vou falar muito sobre isso, não. Mas o fato é que ele se refugiou... Não foi dinheiro, não, professor? Como assim não foi dinheiro? Dinheiro, por exemplo. Eu acho que a Argentina, ela tipo, se vendeu, entre aspas, para o nazismo, para a Áustria, não foi, não? Pronto, que aí é outra discussão, né? Que aí a gente vai entrar em outro mérito, Paulo. Mas o que diz é que foi mais por isso mesmo. Agora, da mesma forma que o Eichmann ficou escondido na Argentina, sem luxo nenhum, tá? Vou já falar. Aqui no Brasil, o médico responsável pelas atrocidades com os judeus, inclusive de fazer centopeia humana, se escondeu aqui no Brasil. Meneghelli, né? O Meneghelli, isso. Ele se escondeu no interior de São Paulo, viveu até, acho, 70, 80 anos, não lembro, e morreu em paz. Então, assim, não dá nem pra gente criticar a Argentina, porque talvez a gente tenha feito a pior, né? Mas eles entraram pela Argentina, não, professor? Quem? Todos eles. Eu assisti um documentário de uma polícia, não sei se é israelense, que eles falaram que a porta de entrada de todos os nazistas que fugiram lá da Alemanha foi pela Argentina. Eles entraram pela Argentina e se caminharam para outros países. Pois é, mas o cara morou aqui no Brasil, né? 40 e tantos anos. Quanto tempo o cara morou aqui no Brasil? E o Brasil aceitou pacificamente a estada dele aqui. Não que eu acho que as pessoas devam ser condenadas, né? Mas eu acho que talvez você não agir mostra uma certa cumplicidade. Assim, Paulo, acho que é outra discussão, né? Isso. Mas para mim é muito decepcionante saber que o cara viveu aqui no Brasil, ele fez todas aquelas experiências doidas que ele queria fazer com o ser humano, tratando o ser humano como animal,
foi o cara que fez e morreu tranquilamente aqui no Brasil, viveu e morreu tranquilamente aqui no Brasil. Isso não é uma coisa que me deixa muito confortável. Mas, voltando aqui pro Eichmann, né? Então, o Eichmann, ele foi e resolveu viver na Argentina. E viveu na Argentina sem luxo nenhum. Ele viveu numa casinha, tinha uma esposa lá. E aí, o que é que o Jerusalém fez? Jerusalém ficou sabendo onde é que o Eichmann estava. Jerusalém simplesmente entrou na Argentina sem falar para o governo argentino. Então, Jerusalém entrou de maneira escondida na Argentina, capturou o Eichmann e levou o Eichmann para Jerusalém. Para mim, isso é um absurdo do absurdo, porque um país não pode intervir assim no outro. Então, meio que meio que Israel, eles não respeitaram a soberania da Argentina, né? Não é à toa que entraram lá, capturaram o cara, pegaram um voo e voltaram. Só depois que eles noticiaram que tinham capturado o Eichmann, só depois que eles tinham tirado o Eichmann da Argentina, o que foi um profundo desrespeito na soberania dos Estados Unidos. Além disso, além desse sequestro, que foi um sequestro ilegal mesmo, por parte das autoridades de Jerusalém, quando o Eichmann foi capturado, foi criado um tribunal para julgar o Eichmann. Aqui no Brasil isso nunca poderia acontecer. Aqui no Brasil vocês vão ver, em Constitucional, que não é permitido existir tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É criar um tribunal após a ocorrência do crime. Então, existe o crime, depois eu crio o tribunal, como foi em Saddam Hussein, como foi no Eichmann, que no Brasil não pode. Então, capturaram o Eichmann de maneira ilegal, levaram para Jerusalém, o Eichmann ficou lá uns 2, 3 meses para não ser julgado, enquanto eles criavam um tribunal. E aí, criou-se o tribunal do Eichmann, para julgar o Eichmann, e o mundo todo ficou sabendo, né? E aí a Hannah Arendt, ela foi convidada pelo The New Yorker, que é um jornal até hoje que existe, lá nos Estados Unidos, ela morava em Nova York, e foi convidada por ela ser judia, por ela ter ido para campo de concentração, por ela ser uma professora muito renomada, ela foi convidada para cobrir o julgamento do Eichmann. E aí ela foi. Ela não ficou todo o julgamento, mas ela ficou boa parte do julgamento. O julgamento foi muito demorado. E ela, quando viu, ela chegou, né, ela dizendo, né, como ela não conhecia o Eichmann, ela dizia que ficava meio com medo e achava que não ia conseguir olhar para ele. Achava que ele ia ser um demônio. Ela disse, eu estava assustada de vê-lo. Só que quando ela chegou no julgamento, aí tinha uma cúpula de vidro e entrou o Eichmann, né? Dentro de um tribunal, vocês imaginam aí? Aí tem uma cúpula de vidro, aí entra o Eichmann e fica nessa cúpula de vidro. E ela começou a olhar o Eichmann, um cara magrinho, um cara normal, sem qualquer doença mental, sem qualquer coisa louca. E ela começou a olhar aquele julgamento e ela ficou pasma, perplexa com tudo aquilo que ela estava vendo. Principalmente porque ele não se sentia culpado de nada. Porque o que ele mais se defendia é dizendo que ele nunca apertou nenhum botão para matar ninguém. Ele nunca atirou... Espera só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho. Show. Sim, turma. E aí, o que é que o Eichmann estava falando, né? O que é que ela ficava olhando para aquele cara e dizendo assim, rapaz, eu achei que ia ser um monstro. Eu achei que o cara ia ficar louco. Eu achei que ia ficar com medo. E ele dizia, eu nunca atirei em nenhum judeu. Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estava, isso na visão do Eichmann, né? Eu estava cumprindo ordens do meu superior. E no contexto do nazismo, você tem que seguir as leis, e as leis eram que eu tenho que seguir ordens do meu superior, e o meu superior mandava mandar os judeus, mas me prove aí que eu matei alguém. Então ele não se sentia culpado, ele não se sentia com nenhum remorso, ele se mostrava ser um cara muito tranquilo, muito sem aquela loucura, a esquizofrenia toda. E aí ela não acreditava como para ele, tudo que ele fez, né, porque ele é o responsável por várias, pelo menos, trajetos de milhões de judeus para os campos de concentração, foi ele o responsável, e aí ela não entendia como é que ele podia se sentir tão bem com aquilo, sem culpa nenhuma. E aí, junto que o tribunal foi uma palhaçada, porque, muito embora todo mundo sabia falar alemão, mas aí o julgamento tinha que ser em outra língua, que agora eu não estou lembrando.
E aí, e o próprio Eichmann, que era alemão, sabia falar alemão. E todo mundo ali também tinha alemão como língua nativa. Só que aí eles queriam falar, tiveram que falar em outra língua. Tanto é que, às vezes, como todo mundo falava essas duas línguas, só não o Eichmann, acho que era o hebraico. Se eu não me engano, era o hebraico. Então, o Eichmann sabia alemão. Todo mundo sabia alemão e hebraico. Aí, diz que muitas vezes a pessoa perguntava em hebraico e antes de vir a tradução, todo mundo já fazia responder em alemão. Porque todo mundo já sabia aquilo. E ele se entendeu o que estava acontecendo, já que ele não sabia hebraico, ele ficava com um tradutorzinho. Aí ela começou a se questionar, né? Ela no livro se chama Eichmann em Jerusalém, e o subtítulo é A Banalidade do Mal, recomendo. Ela vai contando toda a história do julgamento, né? Para no final do livro ela criar o conceito dela, chamada A Banalidade do Mal, onde ela vai conversar dizendo que o mal ele é muito superficial, que o mal é comum, que o mal está ao nosso redor e a gente não percebe. Que a gente é capaz de passar num sinal e ver uma família morrendo de fome e não se compadecer mais com aquilo. Que a gente é capaz de ver as pessoas no sol quente pedindo coisas a gente está no celular. Então o mal, ele nos rodeia de uma forma e ele está tão presente nas nossas vidas que a gente não se toca. O mal é banal, portanto, o mal está em todo lugar. E a gente está tão acostumado com o mal que a gente não se toca sobre isso. E ela diz, o mal é algo muito superficial, não é difícil você ser mal. Só que muitas vezes você não vai se tocar que é mal. Para ela, o que é difícil é você ser bom. Porque para ela o amor, o conceito de amor é um conceito mais complexo, é um conceito que envolve mais, que requer mais empatia, que requer você se compadecer mais com o outro. Então o amor, a bondade, para ela, é algo muito mais complexo do que o mal. Porque a gente não vê bondade todo dia, quando a gente faz uma bondade, a gente se sente bem, né? Já o mal, a gente vê o mal todo dia e a gente não se sente mal com aquilo. Tanto é que o próprio Eichmann não se sentia mal por nada que ele fez, ele morria de dizer, eu não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Eu só levei, mas eu não sou responsável, eu nunca atirei contra um judeu. Então isso mexeu muito com ela, né? Ela voltou, aí fez, depois ela atrasou, né? Mas ela construiu essa reportagem, né, pelo The New Yorker, que virou o livro dela, Eichmann em Jerusalém, que eu super recomendo para vocês lerem, né? Deixa eu ver o que o Moisés está falando aqui. Conspiracy, de 2001, retrata a reunião. Dentre outros, tinha uma solução final. Eu vi, show, eu tava tentando lembrar. Eu vi, Moisés, muito bom mesmo. Show. Pois é, turma, e aí, com isso eu vou ficando por aqui. Eu tentei esticar a aula um pouquinho mais para compensar as minhas perdas, né, de aula, mas eu tenho certeza que vocês entenderam o que é a filosofia contemporânea, entenderam o que é Hannah Arendt. Não está nem muito no nosso plano de ensino Hannah Arendt, mas eu faço questão de falar porque o que eu não gosto dessa disciplina é não conseguir falar de filósofa mulher, mas eu vou mudar isso, se Deus quiser. Enfim, turma, eu quero agradecer do fundo do meu coração o semestre, foi um semestre muito tranquilo, graças aos meus monitores e também a vocês que participaram das aulas, sabe? Eu tenho só a agradecer, o meu sentimento hoje é de alma lavada, finalizei o conteúdo, finalizei o semestre, e o sentimento de gratidão mesmo, só tenho gratidão a vocês. Viu? Muito obrigado. A Marta pergunta se eu ensino penal 1 à noite. Não, não ensino. Tem um professor chamado Fábio Holanda. Ele ensina penal 1 à noite. Ele é muito bom, Marta. A Elaine grata. Valeu, Bianquinha. Obrigado, meus monitores. Obrigado a todo mundo, tá bom, turma? Aí, então, eu vou parar a nossa aula agora. Só agradecendo mesmo. E aí a gente entrou de férias, tá bom? Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Eu espero revê-los no próximo semestre presencialmente. Aí, quando vocês me verem, falem comigo, tá? Professor, fui